Hoje saí do banho e a luz piscou. Vi na janela uma chuva. Lembrei da TV queimada, mas mal sabia que o Rio de Janeiro chorava. Mais uma mulher assassina. Não apenas uma mulher, mais uma militante. Marielle movia estruturas. Não. Move e moverá. Hoje sua voz ecoa ainda mais alto, enquanto o Rio só pensa em chorar. Executada a sangue frio, não mais que de repente, foram 4 tiros em sua mente. Gente, parem de matar a gente. Esse assunto é urgente, Marielle. Presente. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim. Um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 266. Eu sou Rafael Arinelli e a psicologia social nos ensinou uma importante lição. Usualmente não é o caráter de uma pessoa que determina como ela age, mas sim a situação na qual ela se encontra. Do Stanley Milgram, essa frase. Olha, meu nome é Diana Halber e ninguém comete erro maior do que não fazer nada porque só pode fazer pouco. Ó, sensacional. Boa noite, meu nome é Pedro Barreto, sou jornalista, sou Marielle presente, fora Temer, viva Cuba e rubro-negro de coração. Muito bom. Muito ótimo. Bom, olha aí, já deu um profile já. Eu sou o Daniel Cury e eu tenho uma pergunta muito triste pra repetir, não é nem fazer, né? Quantos mais vão precisar morrer pra que essa guerra acabe, né? Isso aí, é verdade. Muito bem, meus amigos, estamos aqui no podcast 266, dessa vez para bater um papo mais profundo, né? Afinal de contas, resolvemos trazer aqui um tema que pode e vai, né, se misturar realidade com ficção, e a gente trouxe 2 pessoas aqui para discutir um pouco o caso da vereadora Marielle Franco, né, que foi executada no Rio de Janeiro. Vamos falar também um pouco sobre o que é o filme Tropa de Elite, né, dentro disso, quais são as características que ele nos proporcionou de reflexão. Eu acho que é importante até deixar claro que um dos pontos, né, que fez a gente pensar nesse podcast foi justamente que quando tava todo mundo a gente ainda tá, mas claro, no momento logo depois, nos dias após o assassinato da Marielle, se compartilhou bastante, né, um vídeo de uma cena, de um trecho do filme do Tropa de Elite 2, que era muito semelhante, né, e daí é muito triste como que a gente tem essa coisa de a arte imita a vida, que depois imita a arte de novo, e como essas coisas se repetem, como existe um ciclo triste, né, nessa coisa, e a gente viu isso como um ponto de partida importante para falar sobre esse assunto. Exato. Até porque vem se discutindo muito na podosfera e entre os produtores de conteúdo na internet do quanto é importante se posicionar, né, diante da situação em que a gente tem, da situação política que o Brasil tá. É muito importante que todo mundo se posicione e discuta em todos os espectros, em todos os ambientes possíveis, porque infelizmente ficar quieto e fingir que tá tudo bem pra falar do filme do próximo blockbuster apenas, né, sem discutir coisas mais profundas, infelizmente seria corroborar com a manutenção, né, de algo com o qual a gente não concorda, né? A gente não pode fazer silêncio, a gente precisa falar, né? Enfim. Exato, a gente tá aqui, na verdade, justamente para discutir isso, colocar também o nosso ponto de vista, né? Afinal de contas, a cultura é parte também, né, dessa educação que passa aí, né, pela humanidade e tal, então a gente também quer se debruçar sobre o assunto, nos posicionar. O Cinemação já tinha lançado um texto, né, inclusive pelos dedos, né, porque foram digitados aí, do Fernando Machado, que lançou um texto há um tempo atrás que é o cinema como mecanismo de resistência, e um texto muito bom, reflexivo e tal. Então acho que é realmente um ponto de partida e a gente não podia ficar fora dessa discussão, trazendo também um pouco para nossa área aqui, que é o entretenimento, é o audiovisual, é o cinema. E para bater esse papo, a gente trouxe aqui 2 pessoas gabaritadas, porque eu e o Dani aqui, a gente não tem condição, né, Dani, de
Tem muita coisa que a gente não vai. E a gente tinha que trazer aqui duas pessoas super gabaritadas. A primeira delas é a Dayana, que tá aqui com a gente. Queria que você contasse um pouquinho de você, Dayana, como que você chegou aqui no Cinemação, qual que é a sua especialidade, e falasse um pouco de você para que os nossos ouvintes já saibam, né, a carteirada que eles vão tomar na cara agora. Nossa. Bom, agradeço demais o convite, estou muito feliz de poder participar e acho que todos os momentos, realmente, como vocês falaram, que a gente puder refletir e ter esse posicionamento sobre tudo isso que está acontecendo no nosso país é ótimo, mas não vou dar carteirada não. Meu nome é Dayana Halber, eu sou psicóloga, atualmente eu trabalho, né, em clínica, consultório e como editora da Academia do Psicólogo, uma plataforma de conteúdos, de aprendizado para outros psicólogos de todo o Brasil, mas também tenho uma experiência de bastante tempo trabalhando com projetos sociais, aqui em Santa Catarina, em São Paulo, né, que era onde eu atuava, e também com medida socioeducativa, com todo esse mundo que muitas vezes é marginalizado. Então, essa gente que o pessoal costuma xingar na internet, que é de direitos humanos, eu faço parte dessa gente. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre isso também, muito bom. E temos aqui também o Pedro, né, que veio também para colocar seu ponto de vista. O Pedro vai dar carteirada, né, Pedro? Porque você tem esse poder da fala também. Então, né? Eu também acho que não vou dar carteirada, não. Na verdade, sou jornalista, né? Eu concluí meu doutorado há 1 ano. E eu fiz uma pesquisa muito árdua, né, e não me considero um doutor, me considero um trabalhador, né, porque é muito, enfim, um trabalho quase que braçal e adoecedor muitas vezes, né, e até o tema da minha pesquisa, ela foi o discurso midiático sobre as UPPs no Rio de Janeiro, né. Fantástico. Eu pesquisei os 10 anos da cobertura do Jornal Globo sobre as UPPs e, bom, enfim, eu acho que um pouco das conclusões eu vou poder falar ao longo do programa, né? Enfim, não vou fazer nenhum spoiler aqui. Eu sou coordenador também de um curso na UFRJ, que é um curso de extensão chamado Mídia, Violência e Direitos Humanos. E a gente sempre fala lá o seguinte, que o diálogo entre a academia e o restante da sociedade ele tem que ser horizontal, porque a academia ela é uma instituição extremamente historicamente elitista, né? E se ela não se abrir, se ela não dialogar com as pessoas que não têm acesso à academia, ela não vai sobreviver, né? Então a gente está num momento de extrema dificuldade no país em que as universidades estão sendo sucateadas e, enfim, subfinanciadas, e a gente precisa sempre valorizar o papel da universidade, né? Mas dizer também que é preciso que haja um diálogo horizontal, né? E a gente aprende muito também. Esse curso de extensão, ele me faz aprender muito com os moradores de favelas, com os líderes comunitários, com os comunicadores populares e com as pessoas que trabalham, os profissionais que atuam nas favelas e periferias, né? Que fazem com que a gente muitas vezes desnaturalize conceitos que a gente na academia tem dificuldade de desnaturalizar, né? Então muitas vezes eu aprendo muito mais com um morador de favela que vem dizer, olha, esse autor branco, europeu que você está lendo aí, isso não serve mais para mim. Esse cara aí não dialoga com a minha realidade, né? Então é um pouco isso que eu teria para dizer aqui nessa primeira fala. Não, sensacional. Acho que só que a Dayana trouxe pra gente, o que o Pedro trouxe, já deu para mostrar mais ou menos o que vai ser, né, esse podcast. Então, a gente tem muita coisa para falar. Espero que quem esteja ouvindo fique com a gente até o final, porque tem muita coisa boa para ser dita, para ser pensada aqui hoje. E vamos bater esse papo, então, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Podcast importante aí, né, para essa podosfera que se faz necessário nesse momento onde a gente precisa refletir, precisa tentar trazer um pouco de luz aí para esse momento onde, né, às vezes a gente não vê tanta esperança. Então, é um podcast necessário e que estamos aqui, então, para cumprir com essa missão. E você que está aí, quer mandar seu comentário, se você concorda, se você não concorda, o que você pensa sobre o que vamos falar hoje, envie seu e-mail para contato@cinemação.com.
Lá você consegue escrever o quanto você quiser e você vai ter seu e-mail lido aqui no podcast do Cinemação. Você também pode acessar o cinemação.com, o nosso site, o nosso portal, onde você vai encontrar notícias, artigos, críticas, trailers, podcasts e muitas outras coisas, onde você também pode colocar seu comentário, inclusive neste podcast, no post deste podcast. Então você pode acompanhar a gente tanto no nosso site, como no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto em tantos outros lugares. E não esqueça de prestigiar os outros podcasts da nossa casa. O Indicação, podcast semanal aí que traz vários filmes para que você assista, né, durante sua semana. E temos também o podcast As Matildas, nosso podcast quinzenal com um olhar feminino para o audiovisual. Vai lá então, visita o cinemação.com e prestigie todas as mais de 20 pessoas que escrevem pra gente diariamente aqui no Cinemação e fazem esse site acontecer. E para prestigiar mais ainda, e prestigiar ainda essa mídia independente que é o podcast, e prestigiar ainda mais esse canal de comunicação tão importante que é o podcast Cinemação, por ser uma possibilidade de ampliar o debate na nossa sociedade, como exemplo deste episódio especificamente, você vai querer ser patrão ou padrinho, patroa ou madrinha do Cinemação. Você pode entrar no Patreon, no Apoia-se ou no Padrim. São 3 plataformas diferentes. Entra lá no patreon.com/cinemação ou no apoia.se/cinemação ou no padrim.com.br/cinemação. Escolhe o valor que cabe melhor no seu bolso, escolhe o valor que você acha que a gente merece e você vai poder colaborar com a gente e ainda participar do nosso grupo no WhatsApp, do nosso grupo no Facebook e participar ativamente aqui do podcast. Então, seja patrão do Cinemação. Olá, eu sou o Thierry, tenho 34 anos e falo de São Paulo. Eu apoio o Cinemação, primeiramente porque eles produzem um conteúdo de excelente qualidade, abordando uma grande variedade de assuntos e com muita diversidade de opinião. E também porque, como disse o Coringa, se você é bom em alguma coisa, nunca faça de graça. Então, bora apoiar esse projeto, porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa para vir pela frente ainda. Um abraço e até logo. E Dani, este mês de março que chega aí ao seu final foi um mês muito especial aqui para o Cinemação, porque fizemos parte, né, desse movimento, dessa campanha, né, que é o podcast é delas. Exatamente. Durante todo o mês de março teve mulher participando em todos os episódios, porque afinal de contas o podcast é delas. A campanha que a Domênica Mendes está liderando e que tem muitas pessoas estão participando, que está cheio de podcast participando, é muito bacana, muito importante e a gente fica muito feliz de participar. Lembrando que nos próximos também vai ter mais mulheres, né? A gente não vai agora não ter mais, obviamente que não, mas a gente tá muito feliz de ter participado dessa campanha. Então hoje, último dia do mês de março, é claro que a gente continua participando da campanha O Podcast é Delas. Então vai lá nas redes sociais e use a hashtag O Podcast é Delas 2018. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários para nós, temos aqui 2 comentários muito legais sobre o podcast 264, quando falamos sobre 3 anúncios para um crime, Trama Fantasma e A Forma da Água, os filmes aí que estiveram concorrendo ao melhor filme no Oscar. E um dos comentários que chegou pra gente foi da Cristine Aurielle Stellier, que falou o seguinte: o filme é bom, não é uma Brastemp a ponto de ganhar o Oscar. Ela tá falando do A Forma da Água, né? E tendo lido o livro antes, deixa bastante a desejar. O Labirinto do Fauno é uma alegoria muito superior. Olha aí, então, a Cristine concordando, né, com a gente, que a gente meio que deu uma esculhambada. A gente falou assim, 3 anúncios é muito legal, Trama Fantasma é muito legal. É A Forma da Água, né? Eu tenho aqui o comentário do Iago Leal, mandou um e-mail pra gente sobre o podcast 264 também, que foi sobre 3 anúncios, Trama Fantasma e A Forma da Água. Ele mandou um e-mail bem grande, eu vou ler uma boa parte dele, mas não tudo, tá bom, Iago? Então eu vou ler aqui, ó. Olá pessoal do Cinemação, eu sou o Iago Leal de São Paulo, formado em jornalismo e bancário. Acompanho e curto bastante o podcast de vocês, por ele ir além do superficial ao falar de cinema. Aqui vão alguns pitacos sobre a edição 264,
com spoilers, risos. Mas eu não vou ler os spoilers, tá? Por favor, né, Dani? Afinal de contas, hoje não falaremos sobre esses filmes. Estou com vocês em relação a 3 anúncios para um crime. Dos indicados, é o que eu mais queria que levasse o Oscar de melhor filme. Ele pincela temas bastante polêmicos e delicados como racismo, violência policial, violência contra a mulher, preconceitos, e ainda assim tem o humor circundando toda a trama. Tirando o abusador, as personagens fogem do maniqueísmo e apresentam várias facetas. A Mildred, por exemplo, se posiciona contra o policial racista, mas diz que a polícia deveria entrar na casa de todos os moradores da cidade e retirar uma amostra do sangue de todos os homens para comparar com o sangue em cenas de crimes. Apesar de aparentemente a ideia soar acertada, isso não a torna menos autoritária ou menos fascista, como se isso não pudesse ser usado de forma criminosa pelas autoridades. Aí ele fala de umas coisas com spoilers, que eu não vou ler aqui, e ele começa a falar sobre trama fantasma. Adorei o comentário do Rafael sobre como o Woodcock vê o fantasma da sua mãe e ele some quando a alma entra no quarto, pois é como se ela ocupasse esse lugar agora. Esse tipo de análise faz de vocês especiais. Eu sou obrigado a concordar com o palestrinha Daniel, risos, quando ele diz que a cada revisita esse filme vai crescer e mostrar algo novo. A respeito de A Forma da Água, vocês foram um pouco duros com o filme, gente. Ele certamente não é perfeito, nem o melhor filme do Guilherme Del Toro, mas foi feito com muito carinho e cuidado. O filme fala de água e o verde representa um pouco da água com lodo, enquanto o azul é a água límpida. O apartamento da Elisa e do seu vizinho são quase duas metades. É como se eles fossem incompletos e precisassem dessa amizade ou de um amor para preenchê-los. Os apartamentos de Elisa e Gilles ficam sobre um cinema chamado Orfeu, que é um personagem da mitologia grega que vai ao submundo para resgatar sua esposa morta Eurídice. Qualquer semelhança com a história do filme não é mera coincidência. Desculpe pelo e-mail gigantesco, pessoal, e daí ele fala umas coisas a mais aqui que, enfim, sobre o site, e fala abraços, Iago Leal. Então, Iago, muito obrigado pelo seu e-mail. A gente infelizmente não pode ler ele todo aqui, mas a gente ficou muito feliz com ele. Ô, Mês de Preto, o que é que você faz? Eu faço coisas que assustam o Satanás! Ô, Mês de Preto, qual é sua missão? Entra pela favela e deixa corpo no chão! Pra gente começar, é importante, né, a gente deixar bem claro que esse podcast está sendo gravado depois justamente de um ato hediondo que aconteceu no Rio de Janeiro. É importante deixar esse contexto muito claro para quem está ouvindo, afinal de contas o podcast depois de gravado vai pro mundo, né, e fica aí eternizado, então quem estiver ouvindo... E há exatas 2 semanas, né? 2 semanas, exatamente. Um ato hediondo onde a vereadora Marielle Franco foi brutalmente executada, né, em uma possível tentativa de silenciar quem gritava os abusos cometidos nas favelas do Rio e tal. E isso imediatamente nos trouxe o pensamento do que foi um dos filmes que mais retratou, talvez de forma mais próxima, mais fiel. Mais atingiu o grande público. Mais também. Atingiu o grande público, exatamente, que foi o Tropa de Elite. Inclusive, como o Dani falou no começo, começou a circular aquela última fala do Capitão Nascimento no Congresso ali, né, quando é aberta a CPI, onde ele fala justamente sobre o problema de corrupção e tal. E aí, tudo isso começou a voltar à tona. Antes de propriamente a gente começar, né, isso, eu queria levantar uma questão aqui, que eu queria a opinião de vocês, que é a seguinte. Quando o primeiro Tropa de Elite foi feito, o Zé Padilha, diretor, produtor, roteirista do filme, falou que a história, a princípio, não seria sobre o Capitão Nascimento, seria, na verdade, sobre o André, sobre aquele personagem negro que entra pro BOPE e ele acaba crescendo ali na história até realmente ser recrutado e tal, né, para ser o substituto do Capitão Nascimento. Porém, com as gravações, a gente foi vendo que o Capitão Nascimento era uma figura muito mais forte ali na narrativa e tal, e focaram nele. A gente está falando de um filme que foi lançado em 2007, onde já existia, né, uma crise política e tal. Teve inclusive uma situação bem peculiar em 2007, que foi a morte do menino João Hélio, né, que foi arrastado por um carro dirigido por
criminosos em fuga, justamente no subúrbio do Rio. Então, assim, a gente já tinha manifestações contra a violência e tal. E aí vem esse filme, cujo personagem principal é um capitão do BOPE, que é uma unidade militarizada dentro da polícia e tal. E aí a gente tem essa figura que acaba sendo catapultada para o cenário cultural brasileiro e tal, como quase que um herói. E é essa questão que eu queria começar discutindo com vocês. Essa figura do Capitão Nascimento, que tanto foi vangloriada e não sei o quê, no filme, tanto no primeiro quanto no segundo, fala muito da violência, fala muito de pensamentos muito fortes, né, e brutais contra o que eles chamam toda hora de vagabundo, corruptos e tal, esse pessoal. Por que vocês acham que a figura do Capitão Nascimento simboliza essa mentalidade brasileira em busca de uma solução contra a violência, sendo que ele mesmo já é uma figura violenta? Qual que é a razão desse personagem existir sucesso, né? Com tanto sucesso, com tanta força? O que vocês acham? Bom, é muito comum, assim, né? Trazendo um pouco da psicologia da coisa, assim, a gente buscar um modelo, né? Um símbolo. E o Capitão Nascimento, até se a gente pegar alguns mitos mais antigos, ele tem essas características da força, né? Ele tem todo um simbolismo em torno dele que traz essa magia de como se uma pessoa, uma figura de autoridade tivesse a capacidade realmente de salvar, né, uma nação, uma sociedade, um grupo de pessoas, né? Se a gente for pegar os mitos históricos mais antigos que a gente tem, até nas religiões existe essa figura, né, de um símbolo que tem essa força e que vai salvar, que se posiciona, que toma partido e que vai lá e resolve as coisas, seja por meio da violência ou não. E eu acho que isso também tem a ver um pouco com um aspecto muito primitivo que a gente tem na nossa personalidade mesmo, que é de tentar separar o bom e o mal. É muito infantil até a gente considerar essas coisas assim tão bem delineadas, né? Como se tivesse o mocinho e o bandido da história, né? Quando na verdade as pessoas reais, eu, você, a pessoa que está ouvindo a gente, todo mundo tem traços e coisas que são boas e coisas que são ruins, né? É óbvio que a gente tem alguns exemplos extremos de maldade, enfim, né? Não estou generalizando, mas eu estou dizendo que simbolicamente é muito mais fácil a gente eleger uma figura de autoridade, um símbolo que vá ter toda a responsabilidade para salvar alguma coisa. Historicamente a gente faz isso enquanto ser humano, mas à medida que a gente consegue tornar essa discussão um pouco mais complexa, consegue aprofundar um pouco mais o tema, a gente passa a perceber que não é bem assim, né? Que nós também temos que assumir o nosso protagonismo, nós também temos uma parcela de algo que nós podemos fazer, né? Não existe o bonzinho e o mal da história. Então eu acho que para começar, acho que passa por aí. Primeiro a gente se flagrar qual que é o nosso papel nessa história e que poder a gente está dando para as instituições, para as pessoas, para esses símbolos que a gente elege. É engraçado, né, Daiane? Porque a frase que eu trouxe no começo, ela aparece no primeiro filme do Tropa de Elite, logo antes do filme começar. E ela diz isso: usualmente não é o caráter de uma pessoa que determina como ela age, mas sim a situação na qual ela se encontra. E isso é aplicado pro Capitão Nascimento, que é essa figura do herói, mas é aplicado também pra figura do baiano, que é a figura do anti-herói ali, né, no caso, do bandido, do vagabundo, né, como eles chamam. E aí é interessante da gente pensar, porque quando o baiano ele é introduzido na história, por exemplo, eles falam, eu não conheço a história do baiano, mas deve ter sido uma história muito desgraçada, porque ele nasceu, cresceu na favela e tal. São essas sutilezas que tem no filme que muita gente não pegou, e aí na época, quando o filme saiu, e até hoje, né, infelizmente, teve aqui esse crescimento do sentimento que a gente chama hoje de fascismo, né, eu sei que não é bem assim, mas enfim, desse sentimento de que é o maconheiro que tá financiando essa coisa toda. Enfim, teve isso, mas as pessoas não pegaram esses detalhes. Então, um simples falar assim, ele teve uma infância, deve ter
tido uma infância péssima, claro, né? E que é um pequeno detalhe do filme dizendo assim, olha, ninguém vira bandido porque nasce bandido. Sim, vira bandido porque você tem todo um contexto. E tem aquele momento que eles estudam Foucault, né? Os personagens na faculdade falam do Foucault e citam uma coisa, né? Tipo, as micro-relações de poder criam todo um sistema que pune os pobres e beneficia as elites, etc. Então, o filme tá dizendo nas entrelinhas que aquilo não é bem daquele jeito e é só a visão desse capitão do BOPE, né? E aí tem toda a história, até a história baseada em fatos reais. Até a evolução do personagem, né? No segundo filme, o Capitão Nascimento, principalmente quando ele tem o filho, né? E acontece uma série de cenas relacionadas aí o filho dele, quando ele é pego com maconha, enfim, acontece uma série de coisas. O próprio Capitão Nascimento, não sei se dá pra dizer isso, mas a partir dessas experiências que ele vive mesmo, que ele tem um contato mais afetivo, que talvez signifique mais pra ele, na história dele, a postura dele também vai modificando. Sim. Tanto que no segundo filme, ele repete algumas vezes que o Fraga chama ele de fascista. E é impressionante como, tanto no primeiro filme quanto no segundo, os discursos, eles são muito próprios do que a gente vê hoje. Por exemplo, quando acontece a morte da estudante e em seguida, né, acontece também a morte do garoto, né, que iria ser o substituto do Capitão Nascimento no primeiro filme, tá tendo uma passeata contra a violência e tal, com a figura dessa estudante. E o Capitão Nascimento, em discurso, ele fala, é engraçado como quando um policial morre, a gente não vê passeata nenhuma, mas é alguém da elite morrer pra ter esse tipo de passeata. Ele fala isso. Então, eu acho engraçado como o filme, de uma maneira assim, como ele retrata a realidade que a gente tá vendo hoje. Que já vivia e continua vivendo. Exato, né? Já vivia. Mas o que eu acho mais engraçado é como essa repetição de discurso acaba trazendo também uma coisa muito forte nesse sentido da impunidade, da falta de resposta, da injustiça. E esse discurso ele começa a ser repetido desde lá de trás. E o que me entristece é que foi como o Daniel falou, às vezes a gente tem nas entrelinhas do filme momentos que ele fala, isso daqui é só a visão desse capitão e tal. Só que o filme ele teve assim um sucesso tão grande que na verdade o discurso que é o discurso primordial dele acabou se tornando um discurso de hoje em dia, de extrema direita, de radicais, conservadores, por exemplo, que a gente vê retratado nesse filme, que é feito quase que por um cara de esquerda, que é o Padilha, né? Pelo menos na época. Depois até eu posso comentar da série, né, que é até um momento interessante da gente fazer querendo ou não, né, esse podcast tá saindo no mesmo período em que sai uma série que o Padilha fez e que tem todas as outras questões aí. É muito louco isso, a impressão que dá, assim, eu não sei o quanto isso foi pensado na obra, mas a impressão que eu tenho hoje é de que o Tropa de Elite ajudou a construir esse sentimento que existe muito forte, se fortaleceu agora, recentemente, essa questão que direitos humanos é coisa de intelectual de esquerda, né, de intelectualzinho aí que não sabe de nada, e que bandido bom, o famoso bandido bom é bandido morto, que é um conceito que eu não sei nem como começar a discutir, porque ele parte de tanta coisa errada e é muito, na maioria das vezes, eu acho que é total ignorância do que é direitos humanos e do que significa isso, né? E aí eu vou dar um exemplo bem raso, aí depois até pedir pro Pedro consegue completar e explicar melhor, porque assim, eu já falei isso em algum podcast anterior há um tempo, quando a gente discutia algo assim, eu falo assim, gente, a gente cresce vendo aqueles desenhos em que tem um super-herói que não mata ninguém, geralmente os super-heróis clássicos, o Super-Homem, por exemplo, não mata ninguém, e aí quando ele chega pra quase matar o vilão, né, em vários desenhos, várias coisas, ele não faz isso porque para ele não se igualar ao vilão, né, para não se colocar no mesmo lugar do vilão, e aquilo de alguma maneira vira o grande trunfo dele. E junto com essa discussão que a gente tá tendo do filme do Tropa de Elite, eu fico sempre me questionando assim, as pessoas, será que elas não refletem sobre o que elas assistem? Será que elas não aprendem? Será que assistir esse tipo de desenho quando criança não faz a gente refletir e falar assim, poxa, eu acabei de aprender que se alguém faz mal para mim, eu não posso fazer mal para essa pessoa.
pessoa, né? E ainda mais num país tão cristão que a gente aprende com Jesus, né? Assim, dizem que Jesus falou para oferecer outra face, tá lá escrito na Bíblia. Então, assim, nada disso serve para isso e a pessoa cresce com esse ódio de que, meu Deus, entrou um bandido na minha casa para roubar o DVD, eu quero que ele seja, né, colocado num paredão e receba 1000 tiros. As pessoas perderam um pouco, não sei como começar a explicar, a discutir esse tipo de coisa, né? Que é muito absurdo. Assim. Mas aí eu acho que entra justamente nessa questão do poder midiático, né, Pedro? Porque, assim, o Tropa de Elite, ao mesmo tempo que ele traz esse senso de injustiça, ele traz essa vontade da gente, tipo, sabe, de tentar combater o que eles toda hora chamam de sistema e não sei o quê, ao mesmo tempo ele também fortalece esse discurso de bandido bom, bandido morto, até onde que esse poder midiático influencia a capacidade das pessoas de raciocinar em cima de questões que às vezes são já meio que manipuladas por outros. Então, na época do primeiro Tropa de Elite, você falou que foi 2007, foi isso? Isso, 2007. Então, eu tava fazendo um curso de roteiro na época, a gente trabalhou bastante sobre isso, né, sobre o Tropa de Elite, né, e eu me lembro da repercussão que o filme teve. O Padilha foi muito criticado, né, vocês já falaram sobre os argumentos, né, sobre a questão do fascismo, né, do bandido bom e bandido morto, da tortura. O Capitão Nascimento torturava discriminadamente moradores e depois ele tentou se desculpar dizendo que ele estava denunciando, que ele não estava fazendo uma apologia, né? E aí no segundo Tropa de Elite, ele tenta se redimir, digamos assim, né? Dizendo que o inimigo agora é outro, né? E aí você disse que ele não seria sobre o Capitão Nascimento, mas sim sobre o André. Essa frase foi do Padilha. Ele teria dito... Foi o Padilha que disse isso? Isso, no primeiro filme, a ideia... No primeiro filme, isso, né? A primeira ideia que eles tiveram, a primeira formatação do roteiro era trazer a história do André, e que isso foi mudado pós-gravação, inclusive. O problema aí é que eu acho que, já que você comentou sobre a série da Netflix, né, eu acho que agora tá um pouco difícil acreditar no que o Padilha fala depois que ele coloca a frase do Jucá na boca do Lula, né, na série dele, né, então eu não sei bem se a gente pode confiar no que ele tá dizendo, mas enfim, sobre o que a Dayana começou a falar, eu acho que muito importante essa questão, né, dessa lógica do bom e mal, né, essa lógica dicotômica, que é uma lógica histórica das narrativas ocidentais, né, de oposição do bom e do mal, né, a religião católica, né, ela é pródiga nisso, né, e fazia a gente acreditar que existe Deus e o diabo, né, enfim, e já que vocês pediram pra gente fazer algumas referências, né, sobre esse ponto, eu gostaria de sugerir o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago, né? Em que uma passagem, ele fictício encontro entre Jesus, Deus e o diabo. E aí o diabo vai se desculpar com Deus por todos os crimes que ele cometeu ao longo da história da humanidade. E a resposta de Deus para ele é o seguinte: olha, eu não quero você de volta à minha fileira de anjos, não. Eu quero você tão mal ou pior do que você sempre foi. Porque sem diabo não existe Deus, né? Então, é uma lógica binária que perpassa toda a nossa civilização. Sim. E hoje a gente pode observar isso não apenas no discurso religioso, como também no discurso da mídia, né? As novelas são assim, né? O esporte é assim, né? O herói do jogo, o vilão do jogo, né? E na narrativa, já entrando um pouco na questão da narrativa midiática sobre a segurança pública e a violência, a gente tem isso muito claro, muito evidente, análise das matérias sobre violência e crime, em que você tem claramente o bandido ou o traficante versus a vítima, né? E essa vítima, ela pode ser qualquer um de nós. Então você pode observar aqui, de talvez 20, 30 anos para cá, algumas pesquisas que a gente tem acesso, né, fartas pesquisas, mostram que de 20, 30 anos para cá, as reportagens policiais que são publicadas na mídia têm como foco o crime ocorrido na rua, né? E que tem vítimas aleatórias, né? As balas perdidas, né? Crimes
sem uma vítima, digamos assim, identificável, né? Então isso faz com que nós nos identifiquemos com essas vítimas, né? Então a gente fica pensando assim, poxa, pode ser qualquer um de nós a vítima, né? Só que se você for pegar as estatísticas de violência e segurança pública, né, os principais mortos são os homens negros, né, jovens entre 15 e 29 anos, e moradores de favelas e periferias. Ou seja, as principais vítimas de homicídios no país, elas têm sim CEP, rosto, idade, elas são identificáveis sim. No entanto, o discurso, as matérias que ganham repercussão na grande mídia, elas são o morador da classe média, é o morador da Zona Sul, porque o pobre que morre na favela, ele se tornou banal, né? A gente quase que não dá mais importância, né? Outro dia mataram 8 na Facinha, 5 em Maricá, né? Então, cadê a comoção? As pessoas não se comovem com isso, né? Mas quando morre um médico, não que não seja comovível essa morte, mas quando morre um médico faqueado na Lagoa Rodrigo de Freitas, há uma comoção muito maior, um destaque muito maior na grande mídia. Então, eu acho que a gente precisa observar isso quando a gente vai pensar nessa questão, nessa lógica binária que se fundamenta o discurso midiático. Só que tem muito intelectualzinho de esquerda que ganha vida defendendo vagabundo. E o pior é que esses caras fazem a cabeça de muita gente. O mais insano disso que a gente vem discutindo é que prisão hoje é um lugar extremamente caro para tornar as pessoas piores. E olha que cada vez mais... Fraga vivia me chamando de fascista, mas não tinha coragem de dizer isso na minha cara. Quando a gente batia de frente, ele fingia que me respeitava. E a merda é que eu tinha que fazer a mesma coisa. Eu queria falar um pouquinho também sobre o Tropa 2, né, em que o Padilha tenta se redimir, digamos assim. Já que a gente está falando para um público que é ficcionado por cinema, é interessante a gente observar que o roteiro do Tropa 2 é muito similar a um outro filme, que é o Batman Cavaleiro das Trevas, né? Em que se você tem no Tropa 2 o Capitão Nascimento, no Batman você tem o Batman. E no Tropa 2 tem esqueci o nome do personagem, o Fraga, né? Fraga, isso. Que dizem que é uma releitura do Freixo, né? Freixo, exatamente. E no Batman Cavaleiro das Trevas tem o Duas Caras, né? Que é aquele promotor, né? Que é um promotor bonzinho, né? É o cara que chega ali pra prender o Batman, que o Batman, na verdade, é um miliciano rico, né, que tenta fazer justiça com as próprias mãos. A figura do Batman é essa, né? A gente não pode... Se a gente está tentando aqui desconstruir o discurso e tentar desnudar esses heróis, como a Dayana falou muito bem da narrativa do herói, né? A gente precisa dizer quem é o super-herói, né? Esse justiceiro, né? O justiceiro é o miliciano. E o Tropa de Elite 2, ele evidencia isso muito claramente, né? Eu acho que nesse ponto o Padilha, ele acertou no sentido de mostrar uma realidade ali que estava, não sei se estava em ascensão, mas tornou cada vez mais evidente, né? Eu acho que é uma realidade bastante antiga, né, no Rio de Janeiro, principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Que o tráfico perdeu espaço já de talvez 10, 15 anos para cá, né? Para a milícia, ou seja, os agentes do Estado passaram a controlar o comércio, diversas formas de comércio nessas localidades, né, em detrimento do poder do tráfico, né? E o problema, na verdade, para mim, o problema do Tropa 2 é justamente alçar essa figura do herói. Ou seja, como é que a gente vai sair dessa problemática, desse diagnóstico, o diagnóstico correto, talvez, que ele faça ali, mas a solução que ele apresenta é a solução do herói, né? Que é o Nascimento, e me lembro muito como se fosse hoje. Eu fui assistir o filme no cinema, né? O filme, como entretenimento, é maravilhoso, né? Como é o Tropa 1, como é o Cidade de Deus, né? São filmes como entretenimento ótimos, assim, divertem a gente pra caramba. Mas eles alçam
reforçam essa figura do herói ali, que é o Capitão Nascimento, quando ele pega o secretário de Segurança Pública e faz uma falsa blitz, né? E ele para ali, né? E ele enche o cara de pancada, né? Dá pancada no cara até dizer chega, né? Porque o filho tinha sido atingido por um tiro e tá quase morrendo, né? E ele faz aquela blitz, falsa blitz lá e dá um monte de pancada no secretário de Segurança Pública. Na sessão que eu tava no cinema assistindo, o público foi ao delírio, porque aquilo ali foi a catarse, né? Ele tava vingando todo mundo ali. Todo mundo que sofre com a violência se sentiu vingado ali. Exato. Né? E é um pouco quando o Batman mata o Coringa, ou prende o Coringa, o Pinguim, sei lá, né? Então, assim, é a figura do herói que hoje a gente pode ver essa figura reencarnada em diversos personagens públicos, são servidores públicos, juízes principalmente, que encamparam esse discurso da lei, da ordem e do combate à corrupção e botaram a capa, literalmente, do herói. E muita gente está acreditando nesse herói. E também determinados candidatos à presidência que estão encarnando essa figura do justiceiro. E um outro problema também do Tropa 2 e do Tropa 1 também, né? Eu acho que os dois filmes têm esse problema, que é a lógica da guerra, né? O subtítulo do Tropa 2 é O Inimigo Agora é Outro. Então, assim, temos o lado bom e o lado mal, né? Então, assim, tem o inimigo a ser combatido, né? Por esse herói. Então, essa lógica da guerra, ela é muito problemática porque ela legitima determinadas práticas que são muito questionáveis. E, recentemente, o Jornal Extra aqui do Rio de Janeiro criou a editoria de guerra. Você está dizendo claramente que há uma guerra em curso. Qual é o problema da guerra? O problema da guerra é que você assume que há uma guerra, você assume que há determinadas práticas que são permissíveis por causa dessa guerra. E o PP é exatamente isso. Quando você fala unidade de polícia pacificadora, você está dizendo o seguinte: nós estamos lançando mão de uma revista violenta, diversas práticas de violação de direitos humanos, porque no final das contas a gente vai ter a paz que vai redimir a todos nós. Mas 10 anos depois, na primeira UPP implementada, o que a gente vê é que essa lógica não funcionou, não deu certo, e a gente precisa se questionar, precisa parar para pensar se esse discurso, essa narrativa de guerra, do bom contra o mal, e de que virar um herói com capa ou sem capa nos redimir, ela realmente vai funcionar no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Tem uma coisa muito interessante nisso que você falou agora, que é essa questão de que, né, o inimigo agora é outro, né? Me lembrou aquela famosa frase, né, de que o inferno são os outros, né? É como se nós fôssemos, né, nós somos as pessoas, né, como se fala atualmente, né, os cidadãos de bem, e temos realmente um inimigo a combater, né? Como se tudo fosse tão simples assim, né? Como se fosse só ir lá e pronto, né? E isso tem muito a ver com essa coisa que a gente tem de se identificar com um grupo, né? Quando você falou mais cedo, essa questão de que a gente mata o pobre, o negro, e que, né, existe um rosto nisso real, isso é muito importante, da gente parar para pensar, né? E se questionar com o que a gente está se identificando, né? Principalmente com essas questões que a mídia traz, né? Tem um autor brasileiro, um sociólogo, chama Gessé Souza, e ele tem uma fala muito, muito específica relacionada ao processo histórico do Brasil, que fala que o Brasil não refletiu a escravidão, né? Que nesse processo todo de escravizar um outro ser humano, a gente precisa ter um certo ódio, né? A gente precisa tirar a humanidade dessa pessoa, precisa humilhar ela, precisa tirar a autoestima, a autoconfiança, dificultar tudo, que tem muito a ver com o que acontece no filme também, talvez não relacionado à escravidão, mas com esse processo de ódio. E a gente tem, de certa forma, culturalmente, um ódio ao pobre, né? Porque a gente permite que se mate uma quantidade absurda de pobres no nosso país sem que a gente se importe, né? Realmente as mortes são maiores do que a guerra de muitos países que muitas vezes a gente se comove, né? E o que acontece quando a gente se identifica com um grupo e secundariza outras necessidades, né? Se permite que algumas mortes comovam e outras não, a gente permite que
as pessoas matem outras pessoas sem que ninguém se importe, ou que até muitas vezes, o que é mais grave, que aplaudam, né, mesmo que silenciosamente, essas mortes, né? O que significa hoje matar um pobre negro da favela e o que significa matar um jovem, né? Porque aí vira jovem, né? Não é mais, né? Até os nomes usados na mídia mudam, mas é diferente o que isso significa pra gente. E daí, tão importante, fazendo a relação com o caso da Marielle, né? Os adjetivos em torno da Marielle, de que ela é mulher, né? Mulher eleita, porque a gente sabe que a participação política feminina no nosso país é absurda, né? É bizarra, tá atrás de países, se eu não me engano, países assim do Oriente Médio, que a gente questiona absurdamente as práticas deles, a participação política feminina no Brasil tá atrás de alguns desses países, assim. Uma mulher negra da favela, todo o símbolo que a Marielle representa, né, de que ela foi uma pessoa que estava nessa classe, que a maioria das pessoas não se importam, que a maioria das pessoas não conseguem sair desse estigma, e ela fez tudo isso, né? Ela falou, ela se colocou nessa sociedade, e aí acontece essa morte violenta do jeito que aconteceu, traz todo esse símbolo. Né? Então acho que a gente precisa refletir um pouco que grupo que a gente está se identificando, o que a gente está permitindo que nos afete ou não. Você falou, eu procurei aqui e achei, a gente ocupa a 150º lugar entre 193 países no ranking de pessoas que têm, né, participação. 115, é isso? 154. Lugar 154 de 193 com participação das mulheres na política brasileira, né? Então, assim, um pouco mais de 10% dos deputados federais são mulheres e a gente tá realmente lá embaixo no ranking que foi feito, ou seja, a participação é muito baixa e isso potencializa ainda mais isso que a gente estava falando, que a Dayana estava trazendo aqui pra gente sobre a Marielle. E aí entra em outra coisa também. Como o Pedro muito bem fez aqui, né, comparando aí os títulos dos filmes e falando um pouco pra gente sobre justamente essa diferença, a gente vê realmente no Tropa 2 uma tentativa do Padilha de humanizar um pouco mais esse Capitão Nascimento, que tinha sido essa figura muito militarizada e tal no primeiro filme. Como que ele faz isso? Tentando mostrar essa pressão psicológica e um Capitão Nascimento até um pouco desconectado do lado político e trabalhando simplesmente pela causa, querendo combater o sistema e não sei o que, até que no final do filme ele realmente se redime de uma certa forma, né? Porque ele acaba entendendo o lado do Fraga e comprando as ideias do Fraga ali no final e tal. Então ele tenta humanizar esse Capitão Nascimento. Agora, essa ideia de que você tem um personagem que ele está desconectado desse discurso político é um pouco também a nossa característica, né? Porque eu, pelo menos, percebo muito isso, assim. Com esse poder midiático em cima de questões políticas, existe um afastamento natural das pessoas e tal do que é política e como você deve se politizar ou entender como é que as coisas estão sendo feitas. Por quê? Porque quando o discurso ele fica sendo repetido de que ali só tem bandido, que ali só tem corrupto, que ali só tem, sabe, esquema e não sei o que, você como cidadão que de repente, sabe, não sente empatia por esse tipo de coisa, você fala, eu não vou me envolver com política, eu não quero saber de política. E aí você, além de ficar ignorante no sentido de tentar entender como que o mecanismo ali funciona, né, o mecanismo de político mesmo do país funciona, você se torna também uma voz passiva em meio a tudo isso que vai acontecendo. Então, existem daí dois problemas. O primeiro é você ter poucas informações, no sentido de você não vai atrás dessas informações e não busca o entendimento do que é essa política e como você pode, no seu dia a dia, melhorar a situação. E, ao mesmo tempo, você gera também esse afastamento da grande população para com a política. Então,
eu também queria saber um pouco o que vocês acham a respeito disso, assim. É natural esse repúdio que as pessoas têm com políticos, mesmo sabendo que um país inteiro gira em torno da política interna, externa, e ele funciona dessa forma? Não é. Tem uma frase que eu não vou lembrar o autor agora, mas que fala que quem não gosta de política é governado por quem gosta. Né? Ótima frase. E o que acontece, assim, trazendo um pouco essa ideia de distanciamento. Se a gente pensar, trazendo um pouco da corrupção aqui, tem vários testes, vários experimentos que já foram feitos para tentar entender um pouco mais essa questão da trapaça, da mentira, da própria corrupção. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas são mais corruptas ou elas têm mais tendência a mentir para levar alguma vantagem quando elas podem trapacear um pouco para levar alguma vantagem, mas sem que isso seja escancarado de um jeito que deixa a pessoa desconfortável. Então, assim, eu posso levar um vale presente, mas eu não vou levar o dinheiro do caixa, né? Eu posso não atravessar na faixa de segurança, porque ninguém atravessa. Eu tô trazendo uns exemplos bobos, mas eu também não acho que eles tenham o mesmo peso com o que acontece na política. Mas isso vai acontecendo num mecanismo de somos seres humanos e em medidas maiores vamos funcionando assim também. Então, tudo bem não ir pro Congresso na sexta porque ninguém vai, né? Tudo bem eu fazer... eu não tô roubando dinheiro, né? Eu tô roubando a verba, a comissão, a licitação, né? O quão distante essas decisões políticas estão da população, né? E aqui, de novo, quando eu tô falando isso, a gente pode pensar, sei lá, em Brasília, né? Brasília tem até algumas teorias de alguns urbanistas de que a própria cidade, ela foi construída, né, com aquela esplanada imensa, com aquela setorização dos lugares, né, de que para evitar manifestações ou que isso apareça menos, para afastar realmente a população dessa pressão. Mas a proposta, que é um pouco do que eu acredito também, é que a gente pode trazer isso um pouco mais para o micro, né? A gente fala de política e a gente se afasta muitas vezes porque a gente está falando de questões que talvez eu aqui na minha casa, na minha rotina, realmente não tenha como influenciar. Mas e o que acontece na minha cidade, no meu município? Na Câmara de Vereadores que eu sequer sei onde é ou que nunca participei de uma sessão. Ou então nem Câmara de Vereadores, mas toda cidade tem os seus conselhos municipais de direito, né, onde eu vou discutir questões de direitos de criança e do adolescente, questões de assistência social, questões de saúde, e é previsto em lei que tenha a participação popular da sociedade civil. Por que a gente não sabe dessas informações? Por que eu não sei quando acontecem essas reuniões? Né? Por que eu não estou lá participando? Né? Esse comportamento pouco politizado, muitas vezes quando a gente vê esses escândalos enormes, talvez realmente a gente não se sinta parte disso, mas talvez a gente tenha que trazer isso um pouco mais pro micro mesmo, assim. Tem diversas iniciativas que acontecem, assim, né, falando de direitos humanos que é tão questionado, enfim, mas existe uma série de iniciativas, por exemplo, até de objetivos de desenvolvimento sustentável, né, para os países se desenvolverem, se tornarem mais justos, enfim, e o grande desafio deles é tornar essas ações que foram estudadas, foram pensadas, planejadas por um grupo de países, e que o Brasil faz parte, inclusive, mas levar isso para as cidades. Toda a discussão deles e a proposta deles é que isso se municipalize, ou que isso seja territorial, local. Então, assim, tem uma fala de um amigo que eu conheci, que também é aqui de Santa Catarina, que ele falava o seguinte, ele dizia que eu, sozinho, eu não posso resolver a situação lá da Síria, a situação lá de Brasília, mas eu posso começar a fazer as coisas 50 metros ao meu redor, né? Eu posso começar a cobrar as instâncias aqui na minha cidade. Tudo isso faz parte de decisões políticas. E essa ideia que a gente tem, né, de todo um sistema de leis e de incentivos à desonestidade, à impunidade de que as pessoas não vão ficar sabendo, eu não sei se isso vai mudar de cima para baixo. Né? Eu acredito que aos pouquinhos a gente possa cobrar um pouco mais e pressionar um pouco mais nesse sentido, para que a gente também vá modificando essa cultura. Exato, exatamente. Bangu 1 lembra e muito a realidade atual da nossa cidade. O Rio de Janeiro hoje, ele está, vamos dizer assim, loteado em 3 facções criminosas que estão em constante conflito. Em Bangu 1 é exatamente a mesma coisa.
E acho que levando pra questão da Marielle, eu acho que é interessante, assim, ela era uma pessoa extremamente ativa em todas essas questões a ponto de ter sido eleita vereadora, e eu acho que ao mesmo tempo em que tudo é horrível e dá um pouco de medo, né, o que aconteceu com ela, porque a gente sabe que ela foi justamente essa coisa de calar uma voz, né, e calar uma voz tão importante, né, de uma mulher negra da favela, LGBT, inclusive. Então foi uma coisa que calou, que foi terrível, mas ao mesmo tempo, essa união que a dor da morte dela causa, tende a criar sementes, né, que o pessoal tá falando, que vai ter muitas Marielles surgindo por aí, a gente espera, porque as pessoas acabam justamente começando aí a participar, né, da política, mesmo que de forma local, né, na comunidade, no seu bairro, enfim, em pequenos ambientes, e aos poucos isso vai crescendo e aumentando a participação popular, né. Tem duas frases que eu acho super significativas. Uma é do Gandhi, que ele fala, seja a mudança que você quer ver no mundo, né, e tem uma que, se eu não me engano, aí depois podem me corrigir os ouvintes e tal, que eu acho que é do Dalai Lama, que ele fala, se você quer começar a mudar o mundo, comece arrumando sua casa, né. Que é justamente essa ideia de você começar com o que é próximo seu ali, de você tentar fazer as coisas que estão próximas de você. E aí, nesse sentido, a gente está falando justamente dessa questão de uma voz ter sido silenciada, e acima de qualquer ideologia ou de partido ou de qualquer coisa, a gente está falando também dessa mudança, né? De você poder fazer essa mudança, de você ser essa mudança. E aí, quando existe um argumento tão forte, que nem é um argumento, né? Uma brutalidade, no sentido de vou interromper essa voz simplesmente silenciando ela da forma mais abrupta possível, que é matando essa pessoa, a gente também está confrontando a própria democracia, né? No sentido de até onde vai então esse meu poder de fala, até onde vai a minha liberdade de expressão. Seguinte, eu não sou cientista político, né? Talvez seria bom ouvir algum cientista político para, enfim, dizer se a gente está falando em uma besteira, mas eu não tenho filiação partidária, né, nenhuma, e deixar isso bem claro aqui, mas eu acredito que eu atuo politicamente em todas as esferas da minha vida, né, desde o meu condomínio, vou à reunião, que é um saco, mas tô sempre lá, faço oposição ao síndico, participo de reuniões na minha rua, na minha universidade, no meu local de trabalho, enfim, e acredito que o trabalho que eu desempenho enquanto jornalista, enquanto pesquisador de violência, de segurança pública e mídia, é um trabalho político também. Sim. E sobre isso que vocês falaram, que as pessoas dizem que não pode falar sobre política, eu nunca ouvi ninguém que tenha dito isso, que não se pode falar sobre política, que defenda bandeiras, digamos assim, de esquerda. Todas essas pessoas que falam isso defendem o livre mercado, o liberalismo, a propriedade privada, ou seja, sempre estão defendendo bandeiras, digamos assim, de direita, né? Eu acredito que quando você não toma partido, você está sempre tomando partido do opressor, né? Quando há uma injustiça, você não toma partido, você está tomando partido do lado do opressor, sim. Então, a fala do candidato, de um candidato após a morte da Marielle, quando disse que não ia se manifestar, ele está claramente se posicionando do lado de quem matou a Marielle. Então, eu acho que esse silêncio dele, ele é representativo, significativo e merece ser observado dessa maneira. Sobre a participação das pessoas na política, né, eu acho que estive 2 vezes em Cuba e, para mim, Cuba é um exemplo de democracia. Ainda que as pessoas digam que não, que é violação de direitos humanos. Em Cuba existem os comitês de defesa da revolução, que são o seguinte, são organizações de bairro e de rua em que as pessoas discutem os seus problemas cotidianos e elegem seus representantes. Né, isso não chega pra gente aqui, a mídia burguesa não informa o Brasil e o mundo capitalista sobre isso, mas em Cuba existem esses comitês, né, que são eleitas pessoas, e essas pessoas elegem outras pessoas até chegar no nível macro do país. Isso é preciso que seja dito, porque esse engajamento político, ele é orgânico e visceral em Cuba. E no Brasil, a gente não pode esquecer que nós vivemos 21 anos de ditadura militar.
empresarial, civil, empresarial, militar no Brasil, que não apenas foi uma ditadura militar, mas foi também uma ditadura apoiada por diversos setores civis da sociedade brasileira naquela época. A gente não pode esquecer da passeata por Deus, pela família, que pedia a ditadura militar no país, assim como hoje existem várias pessoas defendendo a intervenção federal de natureza militar no Rio de Janeiro. Então, esses 21 anos de ditadura disseram que, para a população brasileira, que quem falasse, que quem se voltasse contra o poder instituído e vigente, seria morta, seria desaparecida, presa e torturada. Então não me surpreende que hoje nós tenhamos uma grande parte da sociedade que diz que não fala sobre política, que não se pode falar sobre política, e com um medo enorme de que você discuta política, que você tenha divergências políticas, né? Isso a gente vê cotidianamente no nosso trabalho, na nossa família. Você vai na esquina, você vai na padaria, não, a gente não fala sobre política aqui, porque dá muito problema. Isso é obviamente um reflexo desses 21 anos de ditadura militar em que as pessoas eram mortas se elas falassem sobre política, se elas manifestassem sua opinião. E eu acho até, Pedro, eu acho até que quando a gente fala de ditadura aqui no Brasil, a gente está falando de uma ditadura que começou em 64, foi até 85, e a gente está falando justamente de uma geração anterior a essa nossa agora. Então a gente está falando de pais, de avós e tal, que realmente não, como eles foram calados nesse período, o discurso político, a conversa política não acontecia nem no almoço de jantar em casa, entendeu? Exatamente, foram eles que nos ensinaram, né? Exato. E é por isso que é tão legal a gente poder estar discutindo a situação política do país atual num podcast, uma mídia independente, muito jovem, né? Imagino que o público de vocês seja bastante jovem. E eu acho que é isso também, assim, não é de interesse, talvez, das pessoas que estão no poder hoje, estimular também essa, não sei se mas assim, se a gente puder tornar essa discussão sobre política um pouco mais pop, um pouco mais jovem, claro, respeitando toda a seriedade e importância que o tema tem, mas é até um pouco do que o Pedro falou que ele faz na universidade, né, que é ir lá e conversar com as pessoas, falar a linguagem delas, trazer isso para dentro de podcast, para dentro das redes sociais, né, eu acho que essa é uma forma da gente combater todo esse silêncio que permaneceu por tanto tempo, né, a gente é uma geração nova, por mais que tenham silenciado a Marielle, o que a gente pode fazer para colocar isso à tona hoje, né? Falar sobre a Marielle, né? Já que a gente tá falando sobre isso, eu acho que é muito importante que a gente fale mesmo. A Marielle foi calada por defender o que ela defendia, né? Justamente por ela ser uma mulher negra, cria da maré, né? Como se diz hoje, se está dizendo hoje, né? Os moradores das favelas do Rio de Janeiro, com muito orgulho, se dizendo crias, né? Ou seja, não apenas nasceram, mas se constituíram ali, se formaram o seu caráter, a sua personalidade, a sua luta, ali naquele cotidiano ali. Então elas se dizem crias, né, dessas favelas. E a Marielle se dizia cria da favela da Maré, né? E ela ameaçou com a sua estrondosa votação, não apenas nas favelas, é bom que se diga, mas ela representava essa população e esses ideais que ela defendia. E ela foi calada justamente por isso. Tem um vídeo que eu vi essa semana dela passando um pito num vereador enquanto ela fala. Um vereador lá na Câmara dos Vereadores gritou o nome de um torturador, e ela parou o que ela estava falando e mandou ele calar a boca, porque quando uma mulher estava falando, as pessoas têm que respeitar. Uma mulher negra e moradora de favela não pode ser silenciada, e ela foi silenciada com violência, nesse atentado, nessa execução abominável, que precisa ser esclarecida. E aí você falou se vão nascer novas Marielles. Espero que sim, espero que essas lideranças se multipliquem, né? E que o discurso delas não seja apropriado da maneira como está sendo por parte da mídia. O discurso, a morte da Marielle está sendo apropriada por esse discurso para justamente legitimar aquilo que a Marielle estava combatendo, ou seja, a intervenção militar no Rio de Janeiro, que ela era extremamente crítica. E essa mesma apropriação aconteceu em junho de 2013, quando as pessoas foram às ruas para questionar o sistema de representatividade da democracia burguesa no país. Ou seja, as pessoas estavam criticando como que
que os representantes eleitos poderiam estar sendo corruptos, poderiam estar fazendo justamente o contrário daquilo que eles diziam que eles estavam representando. No entanto, o que aconteceu pouco depois de junho de 2013 foi uma apropriação desse discurso e uma redução ao combate à corrupção que levou ao golpe de 2016. Então, o que eu vejo acontecer com a morte da Marielle é justamente uma apropriação do discurso da Marielle para a intervenção militar no Rio de Janeiro, para legitimar justamente o contrário do que ela estava dizendo. Então a gente não pode assumir isso, não pode admitir isso, a gente tem que lutar pelo legado da Marielle, que essas vozes que ela representava também não sejam silenciadas. Isso é muito importante que a gente faça aqui nessa mídia, que é o podcast, que é uma mídia democrática, alternativa, e espero que seja incensurável, né? A gente precisa dizer isso, a gente precisa disputar essa narrativa, sim. O que você está falando tem a ver com o famoso assalto da pauta, né? Faz um paralelo interessante mesmo com 2013, porque em 2013 as manifestações começaram por conta de aumento, eram pauta super de esquerda, né? Assim, tá aumentando o valor da tarifa de ônibus, eu não quero que aumente. E outras coisas, e quando se viu, de repente tava gente vestindo bandeira do Brasil, cantando o hino e falando que era contra tudo. Sou contra tudo, não tem daí não tinha pauta, e aí você abriu-se uma brecha, né, super grande pra virar o que virou, que acho que foi meio que uma bagunça de tanta voz gritando tanta coisa que ninguém sabia exatamente o que queria. Que eu lembro que eu fui, inclusive, numa manifestação e me incomodou muito isso. Tinha gente xingando o prefeito. Eu falei, gente, não sabia que xingar o prefeito adianta alguma coisa, né, mas enfim, xingando mesmo, assim, ofendendo sem motivo nenhum. E aí isso acontece com o caso da Marielle. As pessoas assaltam essa pauta dela, né, roubam a pauta e falam, não, vou então usar isso como argumento para defender. Isso é preciso ter muito cuidado, assim, o quanto é possível roubar pautas e qual era a que estava lá antes de tudo e que deveria ser mantida, né? Posso parar, doutor? Só que no Brasil é muito difícil prender a autoridade. Encosta aí que eu vou enquadrar esses caras. Política, então, nem se fala. Encosta a porra do carro aí. Imagina a merda que ia dar se o Bop trabalhasse deputado corrupto como trabalha traficante. Baixa essa arma, rapaz. Quem é o encarregado dessa operação, hein? Sou eu. Eu ia fazer uma pergunta, eu achei que o discurso que o Pedro trouxe pra gente foi sensacional, é justamente isso mesmo, mas tem uma coisa que eu fico pensando, quando eu reassisti agora o Tropa pra, tipo, instigar, né, essa conversa e tal, uma das coisas que me veio à mente foi o seguinte, eu dentro da minha ignorância, até antes de ter acontecido essa execução com a Marielle, eu não sabia quem era a Marielle, eu não sabia que ela tinha sido uma das vereadoras mais votadas, eu não conhecia realmente a figura dela, talvez por não ser do Rio, eu não sei. Depois que aconteceu essa tragédia, conhecendo um pouco o histórico dela, né, pelo que a gente lê e tal, e depois assistindo o filme, me deu a sensação de que no Tropa 2 existe uma cena em que o Fraga, né, ele manda lá, ele entrega um dossiê sobre as milícias para uma repórter, essa repórter tenta fazer a publicação no jornal, o dono do jornal fala, eu não vou publicar se você não trouxer provas concretas e tal, ela vai até uma casa alugada lá dos milicianos e tal, e encontra todo o material de campanha do governador, e essa repórter ela é executada. Quando é feita essa execução, descobre-se que ela tinha falado com o Fraga, que é um vereador ali também, né? Ele já era deputado. Já era deputado, enfim. Ficam sabendo disso. Aí tem um diálogo ali entre aquele pessoal ali, o governador até não está envolvido ali, mas aquele apresentador de TV e tal, e eles falam, bom, foi falado com o Fraga. E aí o cara fala, bom, tem que resolver isso. Bom, então tá bom, então a gente vai resolver isso. Como se resolve? Matando um deputado, um vereador e tal, que era o Fraga. Ou seja, ele chegou tão perto de provar o envolvimento do governador e tal, daquelas pessoas, que eles sentiram a necessidade de executar ele. Quando eu soube da história da Marielle, a primeira coisa que eu pensei foi isso, ela devia estar muito perto, ou ela devia estar causando um incômodo muito grande para pessoas muito influentes, ao ponto dela conseguir provar de alguma forma que existia esse poder ali sendo executado dessa forma tão truculenta e tal. Porque ela defender os direitos humanos, ela fazer denúncias em rede social, não sei o que, será
será que era motivo para essa execução, entende? Não parece ser uma coisa assim, muito... Eu acho que nada é motivo, né? Não, não, assim, lógico. Não é ficção, não é ficção. E assim, é importante trazer algumas coisas, porque assim, não é só porque ela estava questionando o governo que ela foi ameaçada e foi morta. Isso acontece em várias outras esferas, né? O pessoal que está lá, por exemplo, lutando pela Amazônia, que é uma questão de meio ambiente, quantas delas são ameaçadas, né? Quantas pessoas que estão defendendo aí, por exemplo, o fim da violência sexual contra crianças e adolescentes estão sendo ameaçadas pelas pessoas que se beneficiam com isso. Tem a estatística de que em 2016, que é o dado mais recente que eu achei aqui, a cada 5 dias, um defensor de direitos humanos é assassinado no Brasil, né? Eu tô falando de um ano eleitoral, eu tô falando de um país democrático, e assim, defensor de direitos humanos não é só político, entendeu? Direito humano, o que é direito humano? É direito à vida, direito à liberdade, direito à expressão. Entre 2017 e 2018, 23 vereadores e prefeitos foram assassinados no Brasil. Então, assim, a gente está falando tanto de pessoas políticas que ganham destaque por essa questão da fala, porque são eleitas, porque tem um espaço maior, mas a gente também está falando de pessoas que estão querendo fazer ações para, sei lá, diminuir a desigualdade, para encerrar alguma forma de violência e que também estão sendo ameaçadas e que também estão sendo assassinadas. Então, assim, adoraria que isso fosse uma forçação de barra do filme e que fosse ficção demais para a gente acreditar, mas não. Perfeito. Eu acho muito importante a gente frisar isso, justamente. Ninguém merece ser executado por fala, por crítica, né, por opiniões opostas. Muito importante a gente frisar isso também, que a gente não está falando de uma ficção. Então, o que eu levantei aqui para vocês foi justamente essa questão, assim, eu, dentro da minha ignorância, não conhecia a Marielle. Para mim, foi um susto saber que uma vereadora que, de repente, está ali... exercendo, né, essa parte dos direitos humanos, que está denunciando e tal, de repente ela é executada, tipo, é uma coisa tão absurda, que daí a primeira coisa que eu pensei foi, não é possível que tenham feito isso com ela, simplesmente porque ela estava denunciando. Existe uma denúncia forte, e claro que é coisa nas redes sociais, infelizmente a gente não pode fazer nenhuma afirmação porque tá rolando uma investigação e a gente tem que, né, dar algum tipo, a própria Polícia Federal tá investigando nessa questão, mas existe uma desconfiança relacionada ao 41º Batalhão da PM, que é um batalhão que a Marielle criticava demais e que estaria envolvido em outros tipos de execuções e casos semelhantes, né? E aí tem toda uma trajetória que estão traçando da munição que foi encontrada, né? Da bala que era da Polícia Federal e foi perdida no correio, aí depois fala, não foi perdida no correio, porque você não pode mandar por correio esse tipo de coisa, nem entrou por correio. Então, assim, cada um vai falando uma coisa ou outra, e fica essa bagunça que ainda está nessa investigação, e o que se tem de pedido, né, de forças tentando garantir que essa investigação vai ser feita de maneira correta, são são as comissões, inclusive acho que o Glauber Braga, né, o deputado também pelo pessoal, está comandando um pouco de uma comissão, e existe todo um esforço para que haja vários agentes, né, não fique só na Polícia Civil ou só numa determinada instituição para investigar, porque daí você fica mais frágil, né, a investigação tende a ser mais frágil. Você falou sobre a cena do Tropa 2, em que a repórter do jornal ela é sequestrada e morta, né? Isso. Quando ela estava investigando a casa lá na Rio das Rochas, né, que é o nome que eles falam no filme, que na verdade é uma apologia ao Rio das Pedras, que é uma comunidade na zona oeste do Rio, né? Esse caso que é retratado no filme, não sei se é de conhecimento de todos os ouvintes, ele é inspirado no caso de um sequestro na equipe do jornal O Dia, que ocorreu, não vou lembrar o ano agora, 2000 e em alguma coisa, 2005, 2006, em que os jornalistas estavam na favela fazendo uma reportagem sobre a milícia que estava operando nessa comunidade, e eles foram descobertos e foram torturados, só que eles não morreram. Só que eles tiveram que... Assim, eles não morreram, digamos assim, fisicamente, só que a vida deles acabou. Eles tiveram que sair do Rio, foram morar em cidades do interior do Brasil, e suas famílias foram também despedaçadas, assim, Acabou o casamento, tiveram que mudar de nome,
né? Enfim, foi uma história real que ocorreu e que, como o filme, eu acho que o filme mostra isso, foi o caso que permitiu que a CPI das milícias, que foi presidida pelo Marcelo Freixo, pudesse, de fato, ser implementada. E indiciou 200 e tantas pessoas, né, inclusive deputados, vereadores, e desbaratou uma quadrilha que era miliciana, que cometia crimes e estava dentro do Estado. E não apenas estava, como há indícios de que estão ainda. E que uma das linhas de investigação da morte da Marielle é que um vereador ou ex-vereador esteve na Câmara dos Vereadores no dia anterior à morte da Marielle e visitou alguns correligionários, enfim, né, e que poucas horas depois a Marielle foi executada. Essa é uma das linhas de investigação também da morte da Marielle. E quando você fala que você não conhece a Marielle, isso é natural, porque a Marielle era uma liderança local aqui no Rio de Janeiro, mas com grande potencial de se tornar uma liderança estadual e nacional. Né, pelo seu engajamento, pelo seu discurso potente, ela tinha uma fala muito potente, muito corajosa e de enfrentamento a esse conservadorismo reacionário que está ascendente hoje, e um fascismo também. A gente não pode ter medo de falar, e isso também é um fascismo, porque quando você tem um silenciamento de vozes dissonantes daquela voz que não quer ser confrontada, né, e isso a gente não pode ter medo de chamar de fascismo. E o que aconteceu na caravana do Lula, no Rio Grande do Sul também, isso é fascismo. Isso é fascismo que precisa ser enfrentado, tá? O que eu acho que daí agora é importante de debater, assim, que eu acho que a gente tem que conversar, é essa questão do famoso o que são direitos humanos. Porque, assim, ela era uma defensora dos direitos humanos, tem muita gente que faz algum trabalho relacionado a defender os direitos humanos, e em algum momento bizarro do nosso país, estabeleceram que quem é defensor dos direitos humanos é da esquerda, né, e que defender a vida não é uma coisa que todo mundo defende, porque, sabe, assim, acho que é legal só pra ter uma ideia, né, não precisamos também contar a história de tudo, que senão a gente gasta muito tempo, mas assim, se a gente parar pra pensar, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi feita pouco depois da Segunda Guerra Mundial, justamente como desdobramento, né, tipo, terminou uma Segunda Guerra Mundial, falaram, pelo amor de Deus, a gente precisa de alguma coisa pra embasar nosso planeta, e pra que as pessoas tenham noção do que é ser humano, de que direitos todos nós temos, independente de qualquer coisa, e um dos principais nomes foi a Eleanor Roosevelt, que era a primeira-dama dos Estados Unidos, e que de comunista ou esquerda não tinha nada, né, ela era, obviamente, não tinha nada disso, porque ela era, afinal de contas, casada com o Roosevelt, né, assim. Então, queria perguntar pra você, assim, como que vocês acham que a gente chegou nesse ponto de se associar direitos humanos a defender bandido, entre aspas, que é um termo que criaram aí pra ficar dizendo que direitos humanos só faz isso, sendo que a Marielle, por exemplo, foi uma das poucas pessoas que chorava e lamentava e ajudava os familiares de policiais que eram mortos, e muita gente fica, nossa, quando o policial morre, ninguém reclama. Ela reclamava, né? Então, assim, isso que é a questão. Enfim, é isso. A que ponto chegamos de acharem que direitos humanos é uma coisa de esquerdista? No segundo filme, o Fortunato, né, que é aquele apresentador sensacionalista e tal, ele fala, uma hora ele fala, o pessoal fala de defensor de direito humano, o que é agora? Vai querer dar flor pra vagabundo? Vai querer dar beijinho em vagabundo, não sei o quê? Ele associa a parte de direitos humanos a isso. E o que se percebe... E é o que se tem na sociedade. É o que as pessoas hoje estão entendendo, que direitos humanos é só isso, é como se fosse isso, né? Então, vocês podem explicar pra gente? Assim, é até primário a gente tentar defender os direitos humanos, porque as pessoas que estão criticando não são humanas, sabe? É para você ver o momento que a gente está vivendo, o quão problemático é. E a gente não pode esquecer, como você bem frisou, foi uma declaração criada na ONU pela representante dos Estados Unidos na ONU, e que entre os artigos dessa declaração, aí se a Dayana tiver com uma declaração aberta e fácil, está incluído o direito à propriedade privada. Então não é dizer que é uma declaração coisa de esquerda, não é uma declaração burguesa que foi criada na ONU por uma representante dos Estados Unidos. Só que hoje, qualquer coisa que você vá defender, minimamente que defenda a igualdade entre as pessoas, isso é visto como uma coisa de comunista, de socialista, ou seja, aquela velha paranoia anticomunista, antissocialista está
cada vez mais latente e evidente que dá margem a esse tipo de discurso que é inacreditável que a gente tenha uma ascensão desse discurso hoje em dia. É inacreditável. Eu realmente fico chocado mesmo com isso. Eu acho que pegando esse ponto do Pedro, vamos lá, né? Porque eu acho que não custa a gente ser didático nesse momento, por mais simples e básico que seja, talvez as pessoas não tiveram contato sobre isso, né? Eu prefiro acreditar que foi por causa disso que elas falam isso dos direitos humanos, né? Prefiro acreditar nessa teoria. Então vamos lá. A Declaração dos Direitos Humanos, o Brasil é signatário, assim como muitos outros países. E assim, eu vou trazer alguns exemplos. É curtinha, tá? A declaração, se você botar no Google, você acha fácil. Qualquer pessoa que esteja ouvindo, até legal, se nunca leu, dá uma olhada. Não é um texto longuíssimo e chato. Vai falar que todas as pessoas, né, e aí sem distinção nenhuma, têm direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, né? Nada mais, né, tropa de elite e clima de tudo que a gente está vivendo, né? Direito à segurança pessoal. Fala que ninguém deve ser mantido em escravatura, tortura, tratamentos cruéis, desumanos, degradantes, ninguém vai ser arbitrariamente preso, detido, exilado, ninguém vai ter intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, na sua casa, vai poder circular, ter uma nacionalidade, né? Olha que básico, ter uma nacionalidade, a partir de certa idade poder casar sem distinção de raça, de religião, nada disso, direito à propriedade privada, como o Pedro falou, liberdade de pensamento, de consciência, de religião, de mudar essas opções e de se manifestar sobre elas, de se reunir, de fazer associações pacíficas, ter direito a um trabalho e a um salário, né, a uma limitação razoável da duração dessa jornada, férias, alimentação, assistência médica, educação, né? Ou seja, a gente está falando de coisas que são extremamente básicas e que eu duvido que tenha alguém que não, o ser humano não deve ser livre, não deve ter direito à propriedade privada ou ao ter um trabalho, ou a ter educação. Eu acho que é um pouco disso, assim, desmistificar Sim. o que tem em torno disso, dos direitos humanos. Eu falei coisas que estão escritas ali, assim, e não tem nada muito além disso que eu falei. Então é basicamente isso, né? Direitos humanos, gente, é humano, né? Não tem nenhum mistério, não tem nenhuma entrelinha ali mágica que vai fazer, sei lá. E é interessante porque às vezes o pessoal fala assim, eu não vejo geralmente falam, né, o direitos humanos como se fosse uma pessoa, né? Não vejo o direitos humanos defender, sei lá quem, né? A pessoa que foi assaltada. E daí fala, defende, sei lá, que foi assaltada ou que sofreu o crime, e sim quem cometeu o crime. É porque a gente muito provavelmente vive num ambiente em que quem comete o crime sofre violação dos direitos humanos, e se você, por exemplo, é da elite ou até da classe média, você provavelmente nunca teve uma violação dos direitos humanos, né? Você teve todas essas garantias asseguradas desde que você nasceu. Então você não sente... Você entende que às vezes as pessoas acham que não estão sendo defendidas, então não estão tendo a defesa desses direitos, mas na verdade elas simplesmente já têm essas garantias, né? E quem não tem é quem nasce na favela, é quem é pobre, é quem a polícia chega e invade a casa mesmo sem ter mandado, é quem... Mas quer ver, vou te dar um exemplo. É isso, então aí é essas pessoas que vão precisar de alguém que pertença a essas organizações de direitos humanos para poder ajudar ou promover algum tipo de... tentar segurar isso e promover algum tipo de acolhimento, né, para isso, né? Tenho 21 anos de polícia e não sei dizer por que eu matei, nem por quem eu matei. Mas o que eu posso afirmar com certeza, senhores deputados, é que o policial não puxa esse gatilho sozinho. Deputado Fraga, metade dos seus colegas aqui nessa casa deveria estar na cadeia. Por favor, senhores, eu peço silêncio para garantir a... Vou te dar um exemplo, que daí eu acho que vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, mas é o seguinte, um exemplo muito prático, assim, de quem pensa dessa forma. Se a gente for pensar na cena em que o baiano mata... No filme, no primeiro Tropa de Elite, o baiano mata o garoto lá que ia entrar no lugar do Capitão Nascimento. O Capitão Nascimento, ele faz uma busca pela favela até chegar no baiano. Ele mata um monte de... Ele viola direitos humanos o tempo inteiro. Quando ele realmente
pega o baiano e o baiano fala, na cara não, porque, né, por enterro, sei lá o que, ele pega uma 12 e manda o André dar um tiro na cara do baiano, a gente está falando de uma violação na parte de direitos humanos. Quem está escutando e que às vezes pode achar que a gente fala aqui, né, mas a gente só fala de direitos humanos para o bandido e tal. Qual que seria a linha ideal? Pegar esse cara, prender ele, levar ele, né, para ser julgado, ser preso e tal, blá blá blá. Aí num sistema prisional decente que a gente não tem. Exatamente. Daí a pessoa mais ferrenha vai falar assim, mas o cara matou um policial, se ele matou, ele merece ser morto. Aí é a lei do olho por olho, dente por dente. Entendeu? É esse o pensamento que contribui para essa parte ignorante no o que é direitos humanos, né? Eu entendo, mas aí eu acho que a gente precisa, né, é aquela velha história, né, da tolerância com a intolerância, né? Exato. A gente precisa ter em mente que, assim, a gente ainda não vive num sistema anárquico. A gente tem leis. Entre essas leis que a gente tem, todas elas no país que a gente vive, a gente está de acordo com essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. A nossa Constituição é assim, as nossas leis todas elas são assim. Sim, né, no nosso país a gente não tem pena de morte, né, oficialmente. A gente entende que a gente vai sim ressocializar as pessoas. E eu entendo quando as pessoas falam que na prática não é bem assim, né? Realmente, na prática, muita coisa não funciona desse jeito. As pessoas realmente são mortas, as pessoas realmente são cruéis, as pessoas realmente matam, mas aí eu acho que a gente parar para pensar um pouco o que a gente quer fazer, né? Que caminho a gente quer tomar daqui em diante. Porque assim, é muito fácil a gente não se implicar com o que está acontecendo e a gente falar, o povo dos direitos humanos, ou como aparece no filme, o sistema é foda, né? Eu entendo que exista um sistema que é foda, mas, desculpa, nós pessoas que vivemos nesse país, que somos cidadãos, nós que não participamos das decisões políticas na nossa cidade, que nós poderíamos participar, que nós não participamos das reuniões, que nós não fizemos os movimentos de discussão que são possíveis que a gente participe, será que a gente também, começando a fazer algumas atitudes diferentes, a gente também não teria um resultado um pouquinho diferente? Porque é muito fácil, de novo, eu entregar isso para a mão daquele salvador que a gente iniciou o podcast falando. Porque aí ele vai resolver, porque ele vai dar tiro na cara de todo mundo, vai matar todo mundo. Gente, vamos pensar um pouquinho, assim, né? Eu sei que dá muita raiva, eu sei que isso mexe com os nossos brios, eu sei que quando é uma crueldade contra a nossa família, contra alguém que a gente ama, a gente perde um pouco as estribeiras, mas vamos lembrar que a gente também não está fazendo muita coisa, né? E aí, enquanto a gente não faz muita coisa e não reconhece que existem coisas sendo feitas, eu aposto que na cidade, de quem quer que seja que está ouvindo, tem alguém que trabalha numa ONG ou que trabalha mesmo no serviço público, que está assim, fazendo um trabalho mais do que ele poderia fazer e está mudando a vida de muita gente. Quem sabe a gente não pode procurar um pouco mais essas iniciativas, tentar se envolver um pouco mais, porque realmente ficar sentado ouvindo um monte de notícia ruim, realmente não tem jeito. Mas desculpa, a gente tem que se envolver com isso, a gente tem que se implicar com isso. Exatamente. Né? E a gente não faz o básico. Exatamente. E você vê que mesmo assim o filme, ele só cita, né? Ele só fala, a gente não sabe como é a vida desse cidadão, mas eu tenho certeza que foi uma vida horrorosa. E isso tá implícito nisso, justamente porque como a gente não conhece, a gente não convive, é uma coisa distante, a gente fica desconectado da política, a gente fica desconectado do cidadão de baixa renda, a gente fica desconectado do sistema público, a gente fica desconectado de tanta coisa que daí no alto do seu sofá da sua casa com a sua TV, é fácil se sentar lá e falar, que direito humano, o que e tal, né? Sim. Porque ali você realmente não tem esse convívio, você não tem essa sensação pessoal do negócio. Sim, e acho que tem uma coisa também, só pra voltar naquele debate lá, que quando a gente tava falando sobre a questão do criminoso, e daí a polícia vai lá e mata o bandido, etc. Eu acho que também a gente tem que considerar uma coisa fundamental,
que muita gente não pensa, que existe um abismo entre um criminoso, uma pessoa que por algum motivo matou alguém, roubou, cometeu tais e tais crimes, e um agente do Estado, com o que eu gosto de falar, o Estado com E maiúsculo, né? Um policial, um agente do Estado, o Estado fazer isso com alguém, entendeu? Existe um abismo, existe uma diferença gritante entre eu não gostei do fulano, fui lá pegar uma arma, matei o fulano. E a diferença entre eu sou um policial, eu, chego no lugar onde eu deveria manter a ordem e prender quem quer que tenha cometido o crime, vou lá e mato essa pessoa arbitrariamente. Né? Exato. Claro que a gente entende que existem várias situações previstas pela lei, troca de tiros é uma coisa, mas matar arbitrariamente a gente sabe que aí entra na violação dos direitos, porque é o Estado fazendo isso, não sou eu. E não deixa de ser verdade quando lá o Capitão Nascimento fala... É irônico porque é o Estado sendo pago pelo cidadão matando o cidadão, né? Isso, mas não deixa de ser verdade quando a fala lá do Capitão Nascimento fala que o policial não atira não aperta o gatilho sozinho. Exato, é verdade, é o sistema todo que tá lá, mas também é ele, mas também tem a escolha dele. Desculpa, mas o sistema, ele não se constituiu sozinho, né? Ele não se mantém sozinho. Ele tem uma constituição histórica, né? É o Estado historicamente constituído de determinada maneira para ser opressivo e para o uso dessa força, historicamente, ela é exercida contra essa população historicamente marginalizada, que são os negros e pobres. Né? Então, quando o Nascimento fala isso, o sistema é foda, de alguma forma, acho que vocês estão falando isso, assim, acho que a gente não está falando coisas diferentes, mas de desresponsabilizar nós mesmos, né? A coletividade, né? Então, assim, é uma constituição histórica e uma explicação estrutural para que o Estado ele seja violento. Né? Porque o que é a polícia? O policial, ele não sei se a gente pode falar em evolução, mas ele é a atualidade do Capitão do Mato, que era o cara que era pago pelo feitor, pelo senhor de terra, para prender, punir, torturar e matar o escravo que fugia. Né? E a polícia militar, como ela é constituída hoje, ela surgiu a partir daí. Né? Você estava transferindo para o Estado, inclusive os senhores de escravo pagavam o Estado para açoitar os negros que fugiam. E a polícia surgiu a partir daí. E ele não mudou, as suas práticas não mudaram. O Amarildo foi morto no Rio de Janeiro com técnicas de tortura, né? Da época da ditadura e, por sua vez, da época da escravidão. Então a gente não pode deixar de falar da escravidão, não pode falar do nosso passivo escravocrata e da nossa história de opressão e morte de negros, né? Então, assim, o sistema, ele é construído historicamente e é mantido historicamente. É uma manutenção da ordem social vigente, que é uma ordem social extremamente desigual. E aí, só para concluir a minha fala, a gente não pode deixar de... Se a gente está falando de direitos humanos, a gente tem que falar também de cidadania, certo? E a história da cidadania é a história da não cidadania. Por quê? Porque quando você está reivindicando o seu direito, quer dizer que esse direito não existe, não há direito natural. Ele passa a existir a partir do momento que você o reivindica. Então, o Milton Santos dizia o seguinte: no Brasil não há cidadãos. Há os que não querem ser cidadãos, que são as classes médias. E essas classes médias não querem direitos, elas querem privilégios. E aqueles que não podem ser cidadãos, que são todos os demais, a começar pelos negros, que são não cidadãos. Então, a gente não pode esquecer de Milton Santos, que dizia isso. O brasileiro não quer direito, ele quer privilégio. E é o que a gente vê todo dia. O cara tá buscando pra ser o classe diamante na fila da Gol pra poder embarcar primeiro. É o cara que quer ter a fila VIP no banco pra poder não pegar a fila do povão. É isso que a gente vê cotidianamente. Eu acho que tem dois pontos, assim, indo de encontro com o que o Pedro fala, que são extremamente importantes, né? Um deles é de que o Estado, com E maiúsculo, como vocês colocaram, ele tem sim responsabilidade. Né, acho que trazendo para os filmes, né, com Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, assim, obviamente, quando
o Estado, as pessoas que fazem parte do Estado, do sistema, é óbvio que elas têm uma responsabilidade maior, né, um peso maior do que, sei lá, o cidadão comum, a pessoa que está andando na rua simplesmente. Existe isso, a gente deu essa responsabilidade para o Estado e é por isso que a gente precisa participar e cobrar e vigiar o que está acontecendo, não só lá na hora de votar das eleições que a gente vai ter daqui a pouco, mas durante todo esse tempo, porque eles têm uma responsabilidade, eles precisam fazer isso. Então, assim, a gente precisa estar de olho porque, sim, eles têm uma responsabilidade maior. Não é culpa nossa, não é culpa minha individualmente, Dayana, não é culpa sua, Pedro, não é culpa sua, Rafael, de quem quer que esteja ouvindo, tudo isso que está acontecendo, né? Eu acho que é muito injusto a gente culpabilizar individualmente isso, né? É claro que o sistema, ele delimita e ele marca tudo que está acontecendo, a nossa sociedade, todas essas relações. Mas aí a gente tem que fazer esse equilíbrio. O Estado tem uma responsabilidade muito maior, mas isso não significa que ele é impermeável, né? A gente tem poder de modificar, a gente tem com a nossa cidadania a capacidade e o poder efetivo de fazer algumas mudanças acontecerem. A gente não pode se sentir impotente diante disso. A gente precisa, sim, cobrá-lo pelo tamanho da responsabilidade que ele tem. Perfeito. E eu acho que tem tudo a ver com o fechamento, porque eu acho que, no fim das contas, a importância de falar sobre tudo isso num contexto de filmes que debateram isso, e do caso da Marielle Franco, o interessante é isso, tem tudo a ver porque o que aconteceu com a Marielle é sintomático de tudo isso, né? De todos esses problemas que a gente vê, desde da questão da periferia, desde a questão do silenciamento dos negros e das negras no nosso país, e a questão, né, do silenciamento da mulher na política. Então acho que é assim, o que é importante é a gente ter essa compreensão ampla desse debate, porque tudo isso, no fim das contas, o assassinato da Marielle é um grande sintoma de uma doença super complexa e gigantesca que a gente tem e que precisa ser tratada em tantos pontos, que é por isso que a gente precisa desse debate tão cheio de pontos, né? Desde da questão de poder, da questão dos direitos humanos, etc, etc. E dá pra puxar, e eu acho que o interessante é isso, o cinema, seja qual for não, mas dá sempre pra gente usar o cinema e a arte e aquilo que a gente gosta como ponto de partida pro debate de coisas tão amplas como essa questão, né? Sim, sim. E tem um outro ponto pra gente já caminhar, né, pro nosso plano detalhe aqui. Tem um poeminha que a Ana Carolina escreveu, eu gosto sempre de lembrar dele, que se chama Só de Sacanagem. E tem um trecho que ela diz assim: pois bem, se mexeram comigo com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesta ainda eu vou ficar, só de sacanagem. Dirão, deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo mundo rouba. E eu vou dizer, não importa, será esse o meu carnaval. Vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho, meu amigo, vamos pagar limpo a quem a gente deve receber limpo do nosso freguês. Com o tempo a gente consegue ser livre, ético e o escambau. Dirão, é inútil, todo mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal. E eu direi, não admito, minha esperança é imortal. E eu repito, ouviram? Imortal. Sei que não dá pra mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar pra mudar o final. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Chegando aqui no nosso plano detalhe, aquele momento relax, onde vamos dar dicas para você aproveitar melhor a sua semana, curtir mais, né, seu dia a dia e tentar de alguma forma absorver as coisas de uma maneira mais leve, mais tranquila. Então vamos dar aquele plano detalhe, aquela dica para você curtir a sua semana. Dani, quer começar? Pode ser. Eu vou dar duas dicas breves, assim, por favor, que tem a ver com o podcast de hoje, e uma delas não é nenhuma
dica, é quase que uma antidica, ou não. Antidica? Porque assim, a primeira, na verdade, é um vídeo que eu vi quando eu tava... Enfim, compartilharam e tinha a ver com o podcast quando eu tava me preparando pra vir pra cá, que é o talk show, né? Um talk show praticamente do Gregório do Vivier lá na HBO. Eu sei que tem muita gente que talvez não goste muito dele, mas ele fez um sobre a questão da Marielle Franco, e ele traça um panorama geral bem interessante, com aquelas piadinhas que se espera, né? Porque é o propósito do programa dele. E aí eu queria sugerir para as pessoas que assistam. Acho que traz um panorama bem interessante sobre desde direitos humanos até o trabalho que a Marielle fazia, e ele, enfim, bate em algumas pessoas, no sentido de critica algumas pessoas especificamente, né, da política e tudo mais. Eu acho que ele traz um panorama bacana, então eu vou sugerir para todo mundo. Tá no YouTube, então é fácil de assistir, o link vai estar no post. A outra dica, que é quase uma antidica, que é assim, também tem a ver com o debate de hoje do podcast, e tá todo mundo comentando, tem 300, só no Cinemação já tem 3 artigos e ainda vai sair o meu em breve, sobre a série O Mecanismo lá da Netflix, que é do Padilha, sim, e que causou um bafafá, porque ele coloca palavras na boca de personagens que não disseram, mas ele também fala o tempo todo que é uma ficção baseada, né? Então, e a minha dica assim não é uma série tão boa assim mesmo, independente de todas as questões, ela tem muitas falhas. Então a minha dica é, se você quiser realmente assistir por curiosidade, se você, enfim, ainda não cancelou a sua Netflix para protestar, se você tem essa curiosidade, assista. Se você não quer ou tá cansado, falando, não tá me interessando, você não perde nada, não precisa. Mas se você for ver, veja realmente com cautela, porque ele é, assim, além das questões de ter questões narrativas bem fracas, a série, ela é uma série que realmente tem questões muito simplistas, né? Então, a minha sugestão é, se você ainda não tá por dentro de todas as questões relacionadas a Lava Jato, que é o que a série trata de uma forma meio ficcional, a ideia é que você veja, mas sempre com um pé atrás, e pesquise depois, mais aprofundadamente, o que foi aquilo, como realmente aconteceu. Já tem matéria saindo explicando um pouco mais. Assim, é uma dica com cautela, do tipo assim, se quiser assista, mas vai com esse pé atrás e pesquise. Com olhar crítico. Com olhar crítico. Não dá pra assistir essa série, assim como aquele filme lá da Polícia Federal, né, que fala sobre a Lava Jato também, achando que aquilo tudo é a mais pura verdade e se deixando levar pelo que ela prega, entre aspas. Eu acho que tem que ter cautela e tudo mais. E até com olhar crítico de cinéfilo, que você vai ver que tem umas coisas que você fala, pelo amor de Deus, de onde tiraram isso? Mas mesmo assim, eu gostaria de citar, porque tá num momento em que se pede pra citar essa série, então acho que é melhor falar do que, sabe, tentar não falar sobre ela, né? Perfeito, tá aí então 2 dicas do Dani, um vídeo do Gregório e a série O Mecanismo, muito bom. Ou a série ou não, né? Ou não, ou não assista ou assista. A dica é a série ou não. Daiana, e você? O que você tem de plano detalhe pra gente? Vamos lá, eu acho que dica pra hoje seria legal se fosse um filme, um vídeo, alguma coisa assim, né? E tem um filme que ele se chama Quem Se Importa. É um filme, é um pouco mais estilo documentário, assim. Ele fala das iniciativas de 19 empreendedores sociais pelo mundo. Tem um Nobel da Paz, inclusive, né? E aí ele começa questionando essa nossa apatia padrão que a gente tem, né? Seja de política ou seja aos problemas sociais em geral que a gente vive. E é muito legal porque o filme vai mostrando o que está sendo feito, né? O que é possível, né? Nesses 19 países. E, enfim, eu acho que isso tem muito a ver, assim, porque, claro, né? A gente estava até comentando, é impossível não se assustar com o momento atual do nosso país, né? Com o filme Tropa de Elite, quando a gente vê que tudo isso é real. Mas eu acho importante, pelo menos eu tenho essa característica de manter essa perspectiva positiva, de que nem tudo está perdido e que a gente tem sim o nosso papel nisso tudo. Então, quem se importa, acho que se você buscar até na internet, não sei se tem o filme completo, mas deve ter todas as indicações de como chegar, de como assistir. É muito legal para dar um respiro e também da gente parar e se questionar um pouco, né? Assim, né? Qual a responsabilidade que eu tenho nisso tudo, né? Como Freud diria, qual é a minha responsabilidade na desordem que eu me queixo. Então, é isso. Quem se importa? Sensacional, tá aí. Já entrou aqui na minha lista para eu poder assistir. Legal, show de bola. E você, Pedro, o que você trouxe aí pra gente nessa linda noite? Então, tenho
duas dicas sobre esse tema que a gente discutiu aqui e, enfim, para os cinéfilos que estão nos ouvindo e que se interessam pela questão da segurança pública, do crime, da violência. E eu acho que tem alguns filmes que são fundamentais para a gente entender a problemática da violência urbana no Rio, em São Paulo, nas grandes cidades, né? Que eu acho que são, assim, inclusive ancestrais do Tropa de Elite, né? Acho que o Tropa de Elite ele vem numa esteira aí de alguns filmes feitos sobre a violência no Rio de Janeiro, que talvez o anterior seja o Notícias de uma Guerra Particular, do João Moreira Salles, de 98, né? Que fala muito sobre a questão do tráfico, da forma como o tráfico se estabeleceu, e o Rodrigo Pimentel, que é o, digamos assim, que o Capitão Nascimento é o alter ego, né, do Rodrigo Pimentel, que era um capitão do BOPE, né, que aparece pela primeira vez na mídia no Notícias de uma Guerra Particular, né? Eu acho que você assistindo o Notícias de uma Guerra Particular, você entende um pouco o Capitão Nascimento e o Tropa de Elite, né? Agora, antes do Notícias de uma Guerra Particular, um filme de 11 anos antes, é o Santa Marta, 2 Semanas no Morro, do Eduardo Coutinho, que para mim é o maior documentarista brasileiro, é de 1987, né? E ele fala sobre a vida, ele passa 2 semanas no Morro Santa Marta, que é uma favela em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele passa 2 semanas ali mostrando o cotidiano daquelas pessoas ali, não apenas falando sobre a criminalidade, mas também sobre o machismo, sobre a violência de gênero, sobre a questão trans, sobre a relação, sobre a questão do emprego, sobre a questão das perspectivas de vida dos jovens naquela favela. Então, assim, é um filme muito rico, muito interessante. O Eduardo Coutinho é um gênio, infelizmente nos deixou precocemente, mas o legado dos filmes dele é riquíssimo e eu acho que esse filme vocês vão achar facilmente. E uma outra dica é um filme que teve uma pré-estreia ontem aqui no Rio de Janeiro, que é um documentário Nossos Mortos Têm Voz. E aí já falando sobre a questão da importância do cinema, das narrativas cinematográficas, né? Esse é um filme completamente independente que foi feito pela Quiprocó Filmes em parceria com o pessoal do Fórum Grita Baixada, que é uma rapaziada muito boa lá de Nova Iguaçu, e outras organizações da sociedade civil, né, fizeram esse filme que mostram que são depoimentos de mães e familiares vítimas da violência do Estado na Baixada Fluminense. Tá? É um filme muito importante também, só que esse filme não está ainda em cartaz. Ele foi exibido em pré-estreia ontem, mas que vocês podem fazer contato com a Quiprocó Filmes para que a gente possa ter exibições públicas desse filme e que as pessoas assistam e tenham acesso a essa discussão, né? E que esse filme ele tenha essa discussão, ela tenha reverberação e que tenha uma discussão a respeito da problemática que é a violência do Estado contra a população negra, pobre, moradora de favelas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todas as cidades brasileiras. São essas as minhas 2 dicas. Porra, incrível, sensacional. Excelente. É bom que todas as vezes que a gente grava um podcast uma vez por semana, a gente vai adicionando um filme, um documentário, uma série na lista, e aí só falta agora tornar o dia com 48 horas. Pra poder ver tudo. Exatamente. Quando conseguir, me avisa. Pode deixar, vamos avisar. Eu vou seguir a linha aqui, né? A galera tá indicando bastante coisa que tem a ver com o tema de hoje. Eu acho isso muito importante também, essas reflexões em cima de outros conteúdos audiovisual e tal. E eu vou indicar, na verdade, um documentário, aí foge um pouco do Brasil, e é o documentário Winter on Fire. É um documentário que mostra a luta da Ucrânia pela sua liberdade, né? É um documentário que tem na Netflix, é da Netflix, e ele fala justamente sobre esse problema, os conflitos que aconteceram na Ucrânia em 2013, onde existiu ali toda uma guerra justamente para saber o que ia acontecer com a Ucrânia, se entrava na União Europeia, se não entrava e tal. E o documentário ele é muito feliz em retratar justamente os 93 dias de conflito que aconteceram ali, justamente em cima de um movimento estudantil, né, que queria e que clamava ali por uma transformação e tal do país. Só que eu acho que o documentário ele peca um pouco justamente em mostrar os
prós e os contras políticos. Ele mostra de uma maneira geral o que estava acontecendo politicamente pela Ucrânia, um presidente que tinha sido reeleito e ele era muito conservador e tal. Só que eu acho que eles não explicam exatamente o porquê daquela revolta. Entende-se que existe um presidente ali que estava tentando fazer alguma coisa que o país não entendia, né, como algo bom para ele, só que ele não fica assim muito explicando, não, então se fosse fazer isso que os cidadãos estavam pedindo e tal, qual seria o pró disso, entende? Então você percebe a luta que está sendo feita, mas você perde um pouquinho do porquê que aquilo ali está sendo feito daquele jeito. Enfim, de qualquer forma, eu acho que é um retrato muito bem feito desse movimento, esse movimento estudantil e tal, que começou de uma forma bem caótica e bem truculenta também, que foi um movimento estudantil que foi pra frente lá da prefeitura, sei lá da onde lá, sabe, foram lá protestar numa praça e o presidente não gostou desse movimento estudantil ir lá protestar e mandou matar, mandou descer o cacete na galera lá. E aí muita gente morreu e quando isso aconteceu, a população se sensibilizou com isso e falou, como pode o cara que é presidente querer matar as pessoas que o elegeram? E aí foi uma ruptura completa, né? O pessoal falou, não, agora a gente não quer mais ele. Então exigiram sua denúncia, eles ficaram acampados numa praça com essa... exigindo isso, o governo mandou o exército pra lá, então existia toda uma guerra civil mesmo acontecendo. Viu, Rafa, eu não conheço detalhes sobre o acontecimento da Ucrânia, mas eu acho que também é um podcast que é pra ver que nem a série que eu falei, com certa cautela, exato, porque eu já vi várias críticas a isso, documentário, justamente porque ele meio que só mostra um lado. Exato, exato. É esse que é o problema, tanto que quando eu vi a série, eu fiquei tão curioso, porque na hora eu fiquei, não entendi, porque a série ela começa assim com uma explicaçãozinha, tem um motion no começo, sabe, explicando a situação e tal, e aí fala, porque o pessoal queria que o presidente sancionasse essa entrada na União Europeia, mas ele não explica por quê. Por que entrar na União Europeia? Quais são as vantagens de um país entrar na União Europeia, entende? Então, assim, ele é um pouco tendencioso, sim. Acho que também é um documentário que você precisa ver realmente com um pouquinho, né, de pé no chão ali e tal, talvez pesquisar um pouco mais, mas o que eu gostei dele foi justamente essa visão crua desse movimento estudantil e dessa truculência por parte do governo e tal, que mostra que, acho que o mais importante é isso, é a gente conseguir ver dois lados de uma moeda, né? Entender quem tem a visão contrária à nossa, ter paciência para escutar, ter calma, né, para discernir, e mesmo que você ainda discorde de coisas que você vê, que você lê, que você simplesmente entenda que às vezes são posições opostas. Ninguém precisa pagar por ter uma opinião diferente da sua, sabe? Chegamos ao final do podcast Cinemação 266, falamos aqui com a Dayana, falamos com o Pedro. Eu gostaria de agradecer imensamente vocês por estarem aqui com a gente, falarem 1h30, 2 horas aqui com a gente. Então eu queria agradecer muito a disponibilidade de tempo de vocês virem aqui. Dayana, muito, muito obrigado por você estar aqui, por você ter vindo trocar essa ideia com a gente. Tenho certeza que o pessoal saiu mais esclarecido e queria que você deixasse também os seus meios de contato aí, se a galera quiser trocar uma ideia com você, quiser saber mais sobre as coisas que você estuda, que você trabalha e tal, como te encontra por essas redes sociais da vida aí? Bom, vamos lá. Primeiro, enfim, agradecer vocês pelo convite, né? Foi uma delícia gravar. Se a gente pudesse, a gente ficaria discutindo
discutindo esse assunto, né, infinito, mas... Enfim, a gente sabe também que os ouvintes estão chegando nos seus destinos, né? Já estão, né? A gente já falou demais. Então, agradecer vocês. Espero que cada vez mais outras mulheres tenham espaço em podcasts, em todos os meios para falar. Cada vez mais pessoas pobres que venham de escola pública, pessoas negras, cada vez mais que a gente respeite, que a gente promova esse tipo de espaço. Que bom que a gente está discutindo, espero que isso só cresça. Enfim, depois de todos esses agradecimentos, acho que a gente já falou tudo. Quem quiser conversar mais comigo, no Facebook é Diana Halber, que eu não sei se é um sobrenome muito fácil, é R-A-U-B-E-R, Diana Halber. No Instagram também, Dai Halber. E se quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, talvez sobre mim, pode acessar www.psicoleitura.com.br. Lá vai ter um pouco mais do meu trabalho como psicóloga e talvez lá vocês também vai direcionar para outros links, outros espaços. E é isso, gente. Muito obrigada. Acho que é uma discussão super importante. Entre em contato para a gente continuar discutindo. E, pessoal, um recado aqui. Cuidem também da saúde mental de vocês, né? Como psicóloga, não podia deixar encerrar o podcast sem falar isso, né? Psicólogo não é só para doido, não é só para quem tá doente. Então vamos também começar a tirar esses preconceitos e se desenvolver, crescer, ficar todo mundo melhor. É verdade, é isso aí, tem toda a razão. Perfeito, muito obrigado. Pedro, muito obrigado também pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui conversar com a gente, foi fantástico, como a Diana falou, a gente podia ficar aqui horas conversando com vocês, a gente aprende muito trazendo pessoas assim que estão estudando, que estão, sabe, lendo, aprendendo e tal, então eu só tenho que agradecer mesmo o tempo de você ter vindo aqui conversar com a gente e compartilhar, né, seu ponto de vista e também pedir para você deixar aí seus meios de contato para que as pessoas conversem com você. Então, eu que agradeço. Eu acho que todo espaço que a gente possa ter para falar, para se manifestar, para colocar nossa opinião, ele é muito rico, ele é muito valioso. Num país em que a gente tem uma concentração muito grande, né, do monopólio da fala, e eu acho que as tecnologias, né, os podcasts, né, a internet, as redes sociais, elas são ricas, elas têm uma potência, não acredito que seja uma solução. Acho que a gente tem que lutar também pela democratização das comunicações no país, mas eu acho que a gente tem que procurar aproveitar o que a tecnologia hoje nos permite, fazer com que a gente apresente uma outra narrativa que não essa narrativa criminalizante, punitivista, violenta e odienta que a gente está vendo emergir hoje em dia, né? E assim, dizer que papo sempre é bom, sempre é válido, sempre é rico. Acho que o debate respeitoso, ele é fundamental que a gente possa ter, que a gente possa discutir, mesmo com as divergências que possam ocorrer, sabe? Eu acho que é aí que a gente aprende, que a gente evolui, que a gente se enriquece, né? Eu acho que a gente está fechado pro debate é muito ruim, né? Sim. Infelizmente, às vezes é necessário, né? A gente eliminar, né? Eu ia falar isso porque você pediu um contato, né? O meu Facebook é Pedro Barreto, mas eu queria dizer que eu não aceito pessoas fascistas que disseminam discurso de ódio. Ótimo. Essas serão sumariamente bloqueadas, tá? Acho que se elas não concordarem com qualquer coisa que eu tenha dito aqui, elas têm total liberdade para falar e discordar e a gente discutir, falar sobre isso, né? Mas sem violência, sem agressividade, sem incitação ao ódio e à violência. Exato. Eu acho que isso é inadmissível e a gente não pode aceitar isso num momento muito difícil para o nosso país. O assassinato da Marielle, ele precisa descobrir quem foram os executores, mas principalmente também os mandantes, né? Doa quem doer, a gente precisa descobrir e que a justiça seja feita. E eu queria encerrar com uma citação, eu queria pedir a licença de vocês, se eu puder ler um trecho aqui, muito breve, que remete um pouco àquilo que a gente falou esse tempo todo, de como que muitas vezes esse discurso de bem e mal, né, muitas vezes legitima uma violência, uma punição contra pessoas, contra uma determinada classe, um determinado perfil social, que ele é cada vez mais
punido e violentado pelo Estado e por pessoas que dizem querer fazer justiça. Vocês me permitem fazer essa... Lógico. É um diálogo entre Sêneca e Nero, né? O imperador romano Nero, né? O Sêneca, o filósofo, né? Ele fala para uma citação do professor Paulo Vaz, da UFRJ, né? Que foi meu orientador no mestrado e no doutorado, e ele usa isso num de seus artigos. Então ele diz: Sêneca tentou ensinar Nero a não ser compassivo, não porque desejasse que o imperador fosse cruel, talvez porque, para Sêneca, a justiça não tenha relação com a compaixão, mas com o perdão, e certamente porque a compaixão está associada com a ira em relação aos causadores. O indivíduo indignado, abre parênteses, porque compassivo, fecha parênteses, com tantos poderes, ao dar livre vazão à sua ira, provocaria, aí sim, muita crueldade. Era isso, gente. Obrigado. Sensacional. E um grande abraço. Muito obrigado. Olha, eu só tenho que dizer que eu e o Dani, a gente é muito feliz de poder trazer várias pessoas aqui para discutir vários tipos de assunto. E hoje a gente, né, conseguiu fazer essa mescla, né, trazendo um filme que foi um dos maiores sucessos no cinema brasileiro, o Tropa de Elite, para imergir nesse problema social, político que a gente está vivendo hoje. E aí ter a Dayana aqui, ter o Pedro aqui, foi de uma grande valia. Sem dúvida a gente não conseguiria fazer um podcast dessa qualidade sem vocês aqui. Então eu tenho que agradecer imensamente o tempo que vocês dedicaram aqui pra gente. Espero sinceramente que os nossos ouvintes tenham tido paciência, tenham tido calma, se não concordam e tal, que pelo menos escutem até o final, que, como a gente falou, que discutam sempre com respeito e tal. O que não pode acontecer é realmente o silêncio e nem o ódio, a briga e tal, de uma forma tão ríspida, né? Então vamos sempre ser respeitoso e agradecer mais uma vez, porque foi demais. Adorei o papo de hoje. Eu também, só agradecer aqui, Pedro e a Dayana, brigadão pelo tempo de vocês, obrigado, Rafa, e lembrando todo mundo que está ouvindo o podcast do quanto é importante se apropriar dos espaços, seja qual for, no nosso caso é esse podcast, para falar, para discutir esse tipo de assunto que é muito importante, e sempre lembrando que se você não está preocupado e não está com medo das coisas que estão acontecendo no nosso país, é porque você não está informado o suficiente. Então é isso, e obrigado e até semana que vem. Não vamos nos calar. Não vamos, é isso aí. O podcast Cinemação 266 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.